Transmissão especializada de caça de peixes em alto mar. Capítulo 51. Paran se aproximou e se jogou em uma cadeira. Cruzando os braços e as pernas com um sorriso irônico, ela completou sua intimidação no estilo Yu Paran. A funcionária do governo à sua frente manteve uma expressão que dizia: "Não direi uma palavra." Seus olhos olhavam para Paran como se ela fosse uma inimiga de longa data. Sem piscar, Paran abriu os documentos que Silo lhe dera. Os documentos impressos frente e verso tinham as informações pessoais da funcionária do governo na frente e suas habilidades, excluindo as pessoais no verso. Paran abriu os documentos exageradamente para que a funcionária do governo pudesse ler o outro lado e começou a ler devagar. Foi um gesto para mostrar que ela tinha tempo livre, informação e controle da situação. Como esperado, a expressão da funcionária do governo se distorceu levemente ao confirmar a lista de habilidades impressa no lado oposto das informações pessoais que Paran estava lendo, criando o clima. Paran começou a ler os documentos atentamente. Vandai, 35 anos. Local de nascimento e residência atual, ambos na Coreia. Sob a divisão do leste asiático do governo mundial, e assim por diante. Paran deu uma olhada rápida. Uma das falhas do pessoal do governo mundial. Como uma organização governamental que administrava o mundo inteiro, eles tinham um número excessivo de organizações e departamentos subordinados. Por isso, seus títulos eram excessivamente longos. Paran selecionou apenas os pontos principais dos títulos longos. Resumo: responsável pelo trabalho sujo que o governo faz na Península Coreana. No papel dizia algo como chefe da Divisão de Operações Especiais 3. Óbvio, foi ela quem tentou torturar Paran. Estava claro em que tipo de trabalho a Divisão de Operações Especiais, com ela como chefe, estaria envolvida. Pensar nisso a deixou desconfortável. Torturar Paran nas montanhas era considerado uma operação especial. Paran continuou lendo as informações. Ambos os pais morreram em um acidente há 10 anos, nenhum irmão. Atualmente solteira. Tinha um noivo que morreu em um caso de assassinato há 5 anos. Ela omitiu o endereço residencial e as informações de contato, pois não lhe interessavam. Em seguida, a lista de habilidades. Onda de choque, S-raio, S-luta solitária, S-pulso de faísca, A. Como esperado, ela era uma usuária de habilidade do tipo elétrico. A habilidade digna de nota era a luta solitária. Uma habilidade simples que aumenta significativamente as estatísticas quando não há aliados por perto. Foi por isso que ela arrastou Paran sozinha para a sala de tortura? Depois de terminar de ler as informações da habilidade, Paran observou sutilmente os olhos de Vandai. Ela percebeu que a firme resolução de resistência em sua expressão havia diminuído um pouco. Provavelmente foi porque Vandai viu suas informações pessoais no verso enquanto Paran lia a lista de habilidades. Paran colocou os documentos na mesa e cruzou os braços novamente, batendo o pé. A julgar pelos seus olhos, ela não parecia estar sob nenhum tipo de feitiço. Lavagem cerebral, hipnose, charme, coisas assim. Na indústria da caça, estar nessas condições é chamado de encantado. E ser encantado é como uma doença, saber o que a causou é crucial. Se você não sabe o que o encantou, a única solução é destruir completamente a mente para purificá-la. Geralmente a doença é identificada pelo comportamento, mas ela não parecia estar agindo de forma estranha. Seus olhos também pareciam normais. A próxima foi sua reação aos estímulos. Paran pegou um lápis e rapidamente fez um esboço em um pedaço de papel preparado para anotações. Paran, que foi pintora em sua vida passada e continuou a desenhar como hobby nesta vida, rapidamente produziu um desenho áspero, porém vívido. Ela desenhou uma criatura chamada Crino, uma criatura marinha mutante derivada de uma estrela quebradiça. Ela acenou com o desenho na frente de Vandai. "Você sente alguma coisa?" "Eu não vou falar." Ela ainda mantinha sanidade. Crino também não a encantava. Então, ela fez tudo isso em sã consciência. Isso significava que Paran tinha que cavar mais fundo. "Você não tem nada a me dizer? Você acha que eu faria isso?" "Deveria. Você tentou torturar uma pessoa inocente." "Inocente?" "Ah." Vandai, a governanta, riu sem graça. Como se não conseguisse acreditar. Mas Paran sentiu a mesma descrença. "Pare de perder tempo e fale. Por que você guarda tanto rancor de mim e quais são seus objetivos?" "Tudo. Me conte tudo o que sabe. Depois de analisar minhas informações pessoais com tanta atenção, você ainda não entendeu? Ou está fingindo que não sabe?" Droga, ela realmente não sabia. Uma maldição cheia de ressentimento subiu ao peito de Paran, mas voltou para baixo. Ela queria colocar evidências na cabeça daquela mulher imediatamente. Foi frustrante que os reparos não estivessem completos. Felizmente, a governanta não parecia ter a intenção de infligir dor eterna a Paran, pois ela finalmente começou a falar. "Você vai continuar me enganando? O documento que você estava olhando era só para enfeitar? Sua puta assassina." E a mente de Paran ficou em branco por um momento. "Assassino? Como é? Eu sou um assassino? Que bobagem você está falando, assassino? Você vai fingir até o fim? Tudo bem, se é assim que você quer jogar, vou martelar na sua cabeça um por um." O serial killer que apareceu há 3 anos. Matou 15 pessoas em 2 semanas e depois desapareceu. Desaparecido desde então. Paran sentiu-se tonta. Que diabos essa louca estava falando? Não há. E aí você reapareceu descaradamente no mundo, o quê? Transmissão pela internet? Impedindo o mergulho? Sua vagabunda. Até os céus são indiferentes. Finalmente, tive a chance de te pegar e matar com minhas próprias mãos. A governanta, tomada pela emoção, gritou de repente. Paran lutou para manter sua consciência dispersa e tentou entender a situação. Então, a mulher louca na frente dela acreditava que Paran era o assassino em série que apareceu 5 anos atrás, e parecia que seu noivo, que morreu 3 anos atrás, era vítima daquele assassino. Era pura bobagem. Paran sabia sobre aquele assassino em série. Foi mencionado na obra original.
Era verdade que o assassino havia assassinado 15 pessoas em 2 semanas. No entanto, ele foi pego em flagrante pelo caçador Ansivo e executado imediatamente. Num mundo como este, um assassino em série conseguiria escapar? Havia olhos e ouvidos por toda parte. Paran assistiu ao noticiário sobre o julgamento do assassino. E a conclusão que Paran conseguiu tirar foi apenas uma. Essa mulher louca não poderia ignorar que o assassino que assassinou seu noivo foi pego em flagrante. Restava apenas uma possibilidade. A memória dela foi manipulada. Era improvável que algo das profundezas implantasse uma lavagem cerebral tão detalhada e humana como Will Paran é o assassino de 3 anos atrás. Então o perpetrador provavelmente era definitivamente humano. Paran suspirou profundamente e saiu para fazer uma pausa. Quando ela saiu, um homem de terno da Silo se aproximou e perguntou: "O que você acha?" A memória dela foi manipulada. Não foi um monstro marinho, mas um humano. Manipulação de memória por um humano. Ah, se for esse o caso, tenho uma suspeita. O que é? O chefe do Departamento Superior da Divisão de Operações Especiais é um usuário de habilidades mentais. Parece mais plausível que ele tenha feito uma lavagem cerebral nela. Quem é? Paran precisava saber dessa informação se fosse um usuário de habilidade do tipo mental. O nome dele é Zhao Yang. Zhao Yang. Zhao Yang. Parecia familiar. Por acaso, qual é a habilidade pessoal dele? Pelo que descobrimos, é uma habilidade chamada Cobrindo o Céu com uma Palma. Ainda não sabemos a penalidade, mas ela aumenta significativamente a eficácia de ataques mentais do tipo lavagem cerebral. Zhao Yang cobrindo o céu com uma palma. Finalmente Paran lembrou quem era Zhao Yang. Ele era alguém que Paran já conhecia e que definitivamente não deveria estar em uma posição alta dentro do governo mundial. Zhao Yang, conhecido como Cobrindo o Céu com uma Palma, era um líder de culto da China que apareceu na obra original. Ele foi morto por Sivo. Na história, assim como Paran chamava Van Dai de prostituta do governo, Zhao Yang era constantemente chamado de líder do culto, fazendo Paran esquecer seu nome. A cena em que ele fez uma lavagem cerebral em cerca de 30.000 pessoas em um auditório foi bastante memorável. Como Hunter e o Paran disse, ele era um líder de culto até 2 anos atrás. Então, ele desapareceu repentinamente e reapareceu há cerca de 1 ano, começando a trabalhar para o governo mundial. 2 anos atrás. Isso coincidiu com a época em que Hunter Ansivo derrotou Zhao na obra original. Na história original, Zhao acabou se tornando um vegetal completo devido a um ataque mental reverso. Mas esse não parece ser o caso aqui. Já tendo confirmado que a história original havia mudado, Paran assentiu silenciosamente. Felizmente, o trabalho original explicou claramente como quebrar a lavagem cerebral de Zhao. Independentemente do tipo, se um ataque mental mais forte que a lavagem cerebral de Zhao fosse aplicado, ele cancelaria e interromperia a lavagem cerebral. Normalmente, lavagens cerebrais repetidas fariam o cérebro entrar em colapso completo, mas a lavagem cerebral de Zhao foi diferente. Esse era um método extremamente simples para quebrar efeitos de status do tipo lavagem cerebral. Paran compartilhou essa informação sobre Zhao com Silo. O pesquisador do Silo refletiu por um momento e então balançou a cabeça. No entanto, a lavagem cerebral de Zhao é extremamente poderosa. É improvável que ele tivesse aplicado uma lavagem cerebral fraca em alguém de tão alto escalão como o chefe da Divisão de Operações Especiais. Levaríamos um bom tempo para quebrá-la. Isso certamente era verdade. Na obra original, apenas os membros das caçadoras conseguiram quebrar a lavagem cerebral. 2 anos atrás, os Slayers já haviam ascendido ao posto de mais fortes do mundo. Então Paran tomou uma decisão. Ela decidiu colocar Van Dai em um submarino com janelas de vidro e mandá-la para o mar. Não observe ou monitore em nenhuma circunstância. Ah, entendi. Bloqueando qualquer testemunha de Silo. Pelo bem de Paran e deles. E então, Kraken. Na borda da janela de vidro, um tentáculo do Kraken mal aparecia. A funcionária do governo desmaiou imediatamente e 2 horas depois, ela estava completamente livre da lavagem cerebral e conseguia conversar com Paran. Capítulo 52. Então, deixe-me perguntar de novo. Você tem algo a me dizer? Desculpe. Assim que a lavagem cerebral foi suspensa, a golpista não havia mais necessidade de chamá-la assim. Van Dai recuperou a capacidade de pensar normalmente. Ficou claro que ela estivera sob a influência exclusiva de Zhao. Embora a lavagem cerebral tivesse sido desfeita, Paran estava preocupado que alguém do lado do governo pudesse facilmente migrar para Silo. Aquele bastardo. Assim que confirmou que o governo havia adulterado suas memórias do noivo, ela imediatamente expressou ódio ao governo. Isso foi uma boa notícia para Paran. Então está bem. Vamos conversar de novo. Primeiro, por que você tentou me torturar? Foi claro, uma ordem superior. Disseram que um caçador de rank B viria até você, e que eu deveria torturá-lo para fazê-lo desertar para o lado do governo mundial. Se isso não funcionasse, eu deveria matá-lo. Ao lado deles, o detector de mentiras especial de Silo estava ligado. Em verdade. Paran fez a pergunta que lhe deixou mais curiosa. Por que torturar especificamente? Existem inúmeras maneiras de fazer alguém trair. O próprio Zhao Yang poderia ter intervindo, certo? Disseram que o caçador e o Paran jamais cooperaria com a persuasão geral. Disseram que sua determinação em impedir o mergulho era firme. E Zhao evita intervir se houver o menor risco. Ele detesta ter por perto qualquer pessoa que não esteja do seu lado. Até aqui é a verdade. A explicação sobre Zhao correspondia à descrição que Paran conhecia da obra original. Espera, então eles nem tentaram a persuasão e concluíram. Não vai funcionar, então vamos torturá-la.
Eles são loucos? Torturar alguém para quebrar seu espírito e fazê-lo desertar pode ter uma taxa de sucesso maior do que a persuasão geral. Mas esse é um plano que você executa depois de tentar a persuasão geral primeiro. Você não disse que havia uma ordem para me executar depois da tortura? Especificamente, era para executá-lo se você ainda não cooperasse após a tortura. Essa foi a parte mais absurda. Por que te deram essa tarefa? Chegaram ao ponto de fazer uma lavagem cerebral em você. Não tenho certeza, mas posso especular. Eles provavelmente acharam que minhas habilidades eram compatíveis com o caçador e o Paran. Você se lembra de alguma coisa de quando sofreu lavagem cerebral? Sim, vividamente. Quando Zal me disse pela primeira vez para torturar um caçador de rank B, recusei a ordem. Perguntei desde quando nossa divisão de operações especiais se tornou um departamento de tortura. Eu estava preparado para enfrentar medidas disciplinares. Não era esse tipo de divisão? Claro que não. Nossa principal missão é o combate. Contra Silo ou a associação. Bem, isso se encaixa melhor no nome Divisão de Operações Especiais. Então por que não atribuíram a tarefa a um departamento especializado em tortura ou interrogatório? Por que a entregaram à Divisão de Operações Especiais? Até onde eu sei, o governo mundial não tem um departamento assim. Eles não? Não. Considerando que a tarefa nos foi confiada, é quase certo. Isso foi realmente inesperado. O detector de mentiras ainda indicava que ela estava dizendo a verdade. Por quê? Foi uma política estabelecida pelo segundo presidente Cloverfield. Nada de tortura. Tal política existia. Esse nível de detalhe nem sequer foi mencionado no trabalho original. Se tal política existisse, faria sentido que não houvesse um departamento de tortura. Um ex-presidente dos Slayers estabeleceu uma política de não tortura, então que justificativa poderia haver para dizer, vamos começar a torturar novamente? Então, o que aconteceu depois que você recusou? Quando recusei, Zal me mostrou um vídeo. Era um vídeo do Hunter e o Paran matando meu noivo. Assim que vi, comecei a odiá-lo, sem sombra de dúvida. A ponto de ter muita vontade de torturar e matar você. Parecia que a lavagem cerebral tinha ocorrido naquele momento. O suposto vídeo provavelmente era uma memória fabricada. Em resumo, a verdadeira história por trás da tentativa do governo mundial de torturar o Paran é a seguinte. O governo mundial não conseguiu matar o Paran. Sentindo a necessidade de fazer algo a respeito, decidiram fazê-la desertar ou matá-la. No entanto, eles pensaram que a persuasão geral não funcionaria, então recorreram à tortura. Desta vez, sem ninguém para torturá-la, eles fizeram uma lavagem cerebral em um indivíduo forte e de alto escalão para fazer o trabalho. Essa é a história. Eles são idiotas? Esses desgraçados não entendem o conceito de testar as águas? Se alguma organização criminosa de médio porte ou máfia tivesse bolado tal plano, faria sentido. Poderíamos até elogiá-los por sua inteligência. Mas e o governo? Para um governo que governa o mundo, esse plano era muito imprudente, radical e extremo. Quando os membros dos Slayers detinham o maior poder de decisão no trabalho original, era uma organização extremamente competente. O poder administrativo e político sobre-humano demonstrado pelo governo mundial naquela época era realmente impressionante. Uma nova organização surgiu com o objetivo de unir e governar o mundo, e houve até facções que os apoiaram dizendo, contanto que a vida seja boa, quem se importa? A própria Paran sentiu que sua vida melhorou significativamente assim que o primeiro presidente do governo mundial, Kang Yuri, assumiu o cargo. Mas a situação atual parecia algo saído de um transe. Paran perguntou a Van Dai sobre essa parte. Então, como era o comportamento do Zal quando ele fez uma lavagem cerebral em você? Ele parecia irracional ou demonstrava algum comportamento incomum? Ah, sim. Ele não era assim antes, mas há alguns dias começou a demonstrar um comportamento emocional suspeito e temperamental. Ele costumava ser muito frio e meticuloso. Zhao Yang foi retratado como um personagem inteligente na obra original. Ele habilmente fazia lavagem cerebral nas pessoas e as usava de forma inteligente para escapar continuamente da perseguição do grupo de Ansivo. Para alguém como ele, demonstrar um comportamento emocional e temperamental era muito antinatural. Houve algum outro comportamento suspeito? Coisas que ele não costumava fazer? De repente ele desenvolveu um apego ao mar e à água. Ele nunca tinha prestado atenção em aquários antes, mas então apareceu em seu escritório e mais tarde. Notei cada vez mais pinturas relacionadas ao mar ou à água sempre que entrava. Somado ao seu comportamento emocional, ele parecia realmente um louco. Ele até tentou construir um aquário no prédio do nada ou jogou água no corredor enquanto gritava. Ponto de exclamação. Um alto funcionário do governo mundial com uma ligação suspeita com o mar. Quando isso começou? Cerca de uma semana atrás. Paran perguntou ao pessoal do silo que estava ouvindo a conversa de fora. Existe alguém no governo mundial capaz de fazer uma lavagem cerebral em Zhao? Não. Pelo que sabemos, não há. Então é certo. Zhao Yang foi encantado por algo no mar ou influenciado por outra pessoa que foi encantada por esse algo. Dado que ele permaneceu racional, mas se tornou emocional e apegado ao mar, a última hipótese parecia altamente provável. Se o atual presidente do governo mundial, Yeo Sun-jun, estivesse bem, tal situação não teria ocorrido. Portanto, é certo que ele é a causa inicial ou, pelo menos, uma vítima. Isso significa que o alto escalão do governo mundial não é normal. Van Dai e Zhao Yang podem ser vistos como as pontas cortadas da cauda. Em outras palavras, Paran acabou de confirmar que o governo mundial estava encantado com alguma coisa. Isso explica seu comportamento irracional até agora. Tudo bem. É só isso que tenho a dizer. Hunter e o Paran, sinto muito mesmo. Bem, ela também ficou encantada e inicialmente resistiu às ordens. Não havia necessidade de ficar mais bravo com Van Dai aqui. Está tudo bem. Eu assisto às suas transmissões. Isso é verdade. Obrigada. Quando Paran abriu a porta e saiu da sala, outra pessoa de silo tomou seu lugar. Ele parecia estar perguntando sobre a estrutura organizacional do governo mundial, seus membros e suas habilidades.
Bem, isso era algo que Silo poderia resolver e enviar para mais tarde. Quando Paran saiu da sala, ela viu um rosto familiar. Nos encontramos novamente. Ah, olá. Era o homem que Paran conhecera em Hong Kong. O fato de ser uma pessoa de alto escalão não parecia mentira, já que as pessoas ao seu redor se curvavam sempre que faziam contato visual com ele. A julgar pela sua expressão, você parece satisfeito com as informações obtidas. Sim, estou bastante satisfeito. Seguiu-se uma breve conversa. Yo Sun-jun, hein? Faz muito tempo que não vejo aquele amigo. Você o conhece pessoalmente? Não pessoalmente, mas tivemos muitas oportunidades de nos encontrar em funções oficiais. Uma figura de Silo que frequentemente se encontrava com o presidente do governo mundial em ambientes oficiais. Ele era uma pessoa de posição muito mais alta do que Paran havia pensado inicialmente. Você sabe alguma coisa sobre ele? Eu sei muita coisa, mas não tenho o tipo de informação que interessaria ao caçador e o Paran. Por exemplo, suas habilidades pessoais, a lista de habilidades que ele possui ou suas atividades após a ascensão dos caçadores. O certo é que se ele estivesse em sã consciência, não estaria fazendo coisas tão absurdas. O cargo de presidente do governo mundial não é algo que se possa tomar à força. Já considerei a possibilidade de que ele pudesse ter sido enfeitiçado por alguma coisa, mas com evidências tão decisivas, parece um pouco surreal até para mim. Eu vejo, claro, alguém como presidente do governo mundial seria naturalmente mais estratégico do que Paran. Não havia como ele executar um plano tão tolo estando sóbrio. O paradeiro de Yo Sun-jun é desconhecido desde o dia seguinte à ascensão dos caçadores. O mundo provavelmente ainda está funcionando porque leva tempo para a loucura de cima se espalhar para baixo. Parecia que Paran havia reunido todas as informações que podia. O alto escalão do governo mundial havia sido enfeitiçado por algo. A natureza exata desse algo ainda era desconhecida. E esses indivíduos encantados eram emocionais, radicais e obcecados pelo mar. Esta era uma informação valiosa. Paran decidiu voltar para casa por enquanto. Quando Paran chegou em casa, eram 23 horas. Foi o fim de um tumultuado 4 de agosto. Ser jogado entre organizações que controlam o mundo era exaustivo, mas pelo menos ela superou um grande obstáculo. Amanhã, ela começaria com um pedido de desculpas e depois daria uma entrevista com um repórter, enquanto Paran estava deitado no tanque de água, pronto para cair no sono. Baque. Algo caiu aos pés de Paran. Ah, isso. Era o USB que seu Sunvoo havia entregado durante o último encontro. É impossível persuadir Natsuko, a caçadora e o Paran. Além disso, no momento em que ela descobrir o que há no mar, a situação começará a se deteriorar para o pior cenário possível. Ele havia dado a ela esse USB como prova. Paran se levantou da tentativa de dormir e sentou-se em frente ao computador. Ela decidiu dar uma olhada antes de ir dormir. E um momento depois, enquanto olhava para os inúmeros arquivos exibidos na tela do computador, Paran não conseguiu evitar murmurar para si mesma. Mulher louca. Capítulo 53. O USB que seu Sunvoo deu continha cerca de 15 arquivos. Um arquivo foi intitulado Igarashi Natsuko Status Window. O restante estava todo relacionado a vários projetos com um vídeo e um documento de plano. Projeto Barbatos, descartado. Projeto Rei da Necromancia, descartado. Projeto Shuten Doji, descartado. Projeto Milânia, descartado. Vídeo da reunião confidencial do Projeto Barbatos. Plano de assassinato de Igarashi Natsuko. O ponto notável foi que todos os projetos foram descartados. Enquanto Paran examinava os nomes dos arquivos, ela percebeu um tema comum. Barbatos. Capítulo 11 Chefe. Rei da Necromancia. Chefe do capítulo 8. Shuten Doji. Capítulo 6 Chefe. Milania. Capítulo 5 Chefe. Eles eram todos chefes do romance original. SSS Class Infinite Growth e Hunter Destroys Everything. Os projetos descartados e os chefes do trabalho original. Sentindo uma sensação de desconforto, Paran começou a ler os arquivos seriamente. Primeiro, o plano de assassinato de Natsuko. Depois de lê-lo atentamente, Paran assentiu. De fato, esse método poderia proteger Paran enquanto assassina Natsuko. O plano envolvia emboscar Natsuko na estação Warp. Paran se teletransportaria para a frente de Natsuko, usaria imediatamente a partida, e os outros membros do silo ganhariam uma fração de segundo, permitindo que Paran usasse a evidência. Precisa ser Paran? Sim. A memória transferida pela evidência deve ser do conjurador ou do alvo. Abaixo estavam cronogramas detalhados dos movimentos de Natsuko, juntamente com subplanos caso a estação de distorção apresenta-se mau funcionamento. Em seguida, um arquivo de imagem chamado Janela de Status de Natsuko. Ao abrir, exibia a interface da janela de status de Natsuko. Como uma janela de status visível apenas para o indivíduo não podia ser capturada por uma câmera, parecia que seu Sunvoo a havia editado e reconstruído. Havia também uma foto de Natsuko ao lado. Paran estremeceu ao vê-lo. Essa é a pessoa que vi na frente do elevador. Isso significava que ela havia conversado casualmente com seu alvo de assassinato em frente ao elevador? Paran sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Janela de status. Igarashi Natsuko. Habilidade pessoal. Caçador de recompensas. Todas as estatísticas diminuem significativamente durante o combate. Se o alvo de combate matou muitos humanos, as estatísticas aumentam proporcionalmente. Lista de habilidades. Predador, S. Pulso de sangue, S. Telecinese, S. Esgrima do Extremo Oriente, S. Habilidade, Predador, S. Restrição, pode absorver o alvo morto. Condição de aquisição, presume-se que esteja relacionada a matar um camarada ou canibalismo.
Pulso sanguíneo, S. Empurra tudo com força. Quanto mais ferimentos o conjurador tiver, mais forte será o efeito. Condição de aquisição: sobreviver após perder mais de 2,5 litros de sangue em 30 minutos. Então, fosse uma habilidade ou uma estatística, ela poderia absorver as habilidades daqueles que matasse. E quanto mais humanos seu oponente matasse, maiores seriam suas chances de vencer. Suor frio escorria pelo pescoço de Paran. De jeito nenhum, não pode ser. Não pode ser. É impossível persuadir Natsuko. Arquivo: Projeto Shuten Doji. Nome da entidade: Shuten Doji. Espécie: Yokai. Localização: Osaka. Contagem de mortes necessária: 34.103. Plano 1. Reunir cidadãos na cidade sob o pretexto de treinamento e atrair o alvo. Plano 2. Supervisor, gerente da filial da Hunter Association em Osaka, Igarashi Natsuko. Aprovação: gerente da filial de Osaka da Hunter Association, Igarashi Natsuko. Abandono do projeto. Execução impossível, meta eliminada. O momento em que ela descobre o que há no mar. Arquivo: Projeto Rei da Necromancia. Nome da entidade: Rei da Necromancia. Espécie: demônio. Localização: província de Yunnan. Contagem de mortes necessária: aproximadamente 360 mil. Plano 1. Prevenir os Flyers, neutralizar as principais instituições e libertar o alvo na cidade. Plano 2. Supervisor, gerente regional da Hunter Association Ásia, Igarashi Natsuko. Aprovação: gerente regional da Hunter Association Ásia, Igarashi Natsuko. Abandono do projeto. Execução impossível, meta eliminada. A situação começará a sair do controle. Projeto Barbatos. Nome da entidade: Barbatos. Espécie: demônio. Localização: Pyongyang. Contagem de mortes necessária: mais de 10 milhões. Plano 1. Atrair os Flyers para o Saara e cortar a comunicação, depois liberar o alvo na cidade. Plano 2. Supervisor, gerente regional da Hunter Association Ásia, Igarashi Natsuko. Aprovação: gerente regional da Hunter Association Ásia, Igarashi Natsuko. Abandono do projeto. Execução impossível, meta eliminada. Mulher louca. Paran abriu o último arquivo, vídeo da reunião confidencial do Projeto Barbatos. A qualidade do vídeo era péssima, como se tivesse sido gravado à distância com uma câmera pequena. Os olhos vermelhos e os longos cabelos negros mal permitiam que ela reconhecesse Natsuko. No entanto, a qualidade do áudio era excelente. Pareciam estar sentados ao redor de uma mesa redonda em uma sala escura e estreita, discutindo algo. Parecia uma cena de filme noir, onde os chefes de uma organização criminosa se reuniam. A voz clara de Natsuko soou: reunião do Projeto Barbatos. Vamos começar, Rin. Sim, presidente. A mulher chamada Rin se levantou e ligou o projetor. A tela exibia arquivos que pareciam ser aqueles que Paran tinha visto. Natsuko começou a explicar com calma e serenidade. Como todos sabem, o motivo do fracasso dos projetos anteriores foi porque os caçadores eliminaram os alvos primeiro. Portanto, nosso objetivo principal neste projeto é excluir os caçadores. Barbatos, uma vez solto na cidade, será suficiente para atingir a contagem de mortes necessária. Natsuko estava propondo libertar um demônio, um chefe da obra original, na cidade com uma voz calma e uniforme. A chegada prevista de Barbatos é em cerca de 2 meses. Para confundir os matadores, realizaremos um ritual, para adiantar essa data em cerca de 2 semanas. Os materiais já estão preparados e se as coisas derem errado, estamos prontos para eliminar aqueles que realizaram o ritual. Paran estremeceu. O ritual que ela mencionou era algo da obra original. Era algo que nenhum ser humano deveria fazer. De fato, a obra original descrevia que alguém realizou um ritual que causou a chegada dos Barbatos mais cedo do que o esperado. Eles foram claramente descritos como adoradores do diabo. Depois enterraremos uma bomba nuclear sob o deserto do Saara e a detonaremos na data de chegada antecipada para atrair os Flyers. Enviaremos uma solicitação de suporte emergencial. Após a chegada deles, destruiremos a estação de Varp imediatamente após a teletransportação, prendendo os Flyers. O plano dela era meticuloso. Ao mesmo tempo, os Barbatos desembarcarão em Seul e aguardarão até que o número necessário de mortos seja atingido. Assim que 800 mil pessoas forem mortas, iniciaremos as operações, e qualquer déficit em número será suprido atraindo-os diretamente para o combate. Mulher louca. Só então Paran compreendeu completamente. Igarashi Natsuko precisava ser morto. Não havia espaço para persuasão. Se não fosse imediatamente excluído, o mundo estaria realmente em perigo. A seguir, vamos considerar o seguinte plano. Primeiro, então Paran assistiu ao vídeo até o final, com as mãos tremendo. Isso conclui nossa reunião. Todos saíram da sala e cerca de 1 hora depois, alguém entrou para pegar a câmera. Era seu Sunvoo. Com isso, o vídeo terminou. As previsões inquietantes de Paran não estavam erradas. Igarashi Natsuko. Assim que descobriu a existência dos chefes da obra original, ela planejou alimentá-los com pessoas e depois absorvê-los para garantir sua vitória. Seus planos falharam todas as vezes porque os Flyers eliminaram os alvos primeiro. Mas e se ela descobrisse o que havia nas profundezas do mar? Principalmente sem as caçadoras por perto? Não seria surpreendente se ela fizesse algo louco por conta própria, e no momento em que ela percebesse os objetivos do governo mundial, ela pudesse imediatamente colaborar com eles. Embora todos os seus projetos de larga escala tenham fracassado, isso não significa que Natsuko estava negligenciando sua predação, embora não estivesse claro o quanto ela se tornava mais forte com uma alta contagem de mortes. Era verdade que ela acreditava que poderia lutar e vencer um monstro como Barbatos se matasse pessoas suficientes. O capítulo 11, onde Barbatos aparece, é a parte final da obra original.
O capítulo 12, a última parte da novel, é um capítulo de boss rush, onde os 4 reis celestiais, um chefe falso e o chefe final são derrotados em sequência. Pode ser considerado o último capítulo que avança a história. O fato de ela pensar que poderia capturar tal entidade mostra sua imensa força. O exército que Silo mencionou ter enviado provavelmente também não era comum. É compreensível que eles precisassem desesperadamente de Paran, uma mulher louca que também é incrivelmente poderosa. Mas por que Silo estava escondendo essa informação e deixando Natsuko sozinha? Até mesmo a simples divulgação dessas informações causaria protestos em frente às filiais da Hunter Association no mundo todo. Por que eles estavam sentados ali? Eles não tinham certeza do que Natsuko faria se fosse encurralada? Eles tinham medo de que ela pudesse ficar do lado do governo mundial? Incapaz de se conter, Paran ligou para a pessoa de alto escalão que conheceu em Hong Kong. Ficou feliz por ter trocado informações de contato antes. Clique. Falar. Por que você está deixando Natsuko sozinha? Vejo que você verificou as informações. Só me responda. Por que alguém como ela ainda está no cargo de presidente da associação? Havia um leve tom de raiva na voz de Paran. Era verdade que eles vinham negligenciando uma mulher tão perigosa até então. Estamos totalmente cientes do perigo que Natsuko representa. Então por que diabos? Para ser honesto, Hunter e o Paran, nós não sabíamos. Não sabia? A mente de Paran ficou fria por um momento. Sim, não sabíamos. Caçadora e o Paran, Natsuko tem sido extremamente cuidadosa em guardar seus segredos. Seu Sunvoo desertou para o nosso lado 2 semanas antes do ritual de ascensão. Até então, não tínhamos informações sobre esse aspecto da Associação de Caçadores. Também não somos perfeitos. E quando obtivemos essa informação, os caçadores já estavam. Paran sabia. Se faltavam 2 semanas para a ascensão, os Slayers estavam imersos na corrida pelos chefes. Eles estavam lutando pelo destino da Terra, então seria impossível conter Natsuko. Silo também estaria relutante em confrontar Natsuko sem as caçadoras. Isso mesmo, Caçador e o Paran. De lá para cá, nossas opiniões se dividiram. O homem do Silo continuou. E recentemente sentimos a necessidade urgente de eliminar Natsuko. É por isso que buscamos diretamente a sua ajuda, Caçadora e o Paran. Originalmente começamos a preparar um plano para subjugar Natsuko imediatamente após a morte dos caçadores. Nosso objetivo era explorar suas fraquezas com base nas informações fornecidas por seu Sunvoo. No entanto, não há necessidade de nos envolvermos em uma batalha com inúmeras baixas quando temos um método seguro e seguro como seu Caçadora e o Paran. Embora Paran não concordasse totalmente com a explicação, ela entendeu que era a melhor opção por enquanto. A menos que Paran assassinasse Natsuko cara a cara, inevitavelmente haveria baixas significativas ao subjugá-la. E para Paran assassinar Natsuko, a evidência precisava ser reparada. Portanto, era preciso tempo. Ainda assim, nem todas as suas dúvidas foram sanadas. Outras questões persistiam em sua mente. Como ela pode ser tão reservada? Era compreensível que os caçadores, sendo poucos em número, não a tivessem detectado, mas era surpreendente que ela tivesse escondido tais projetos até mesmo de Silo. A presidente da associação sabe que é louca e que seus projetos são uma loucura. Por isso, ela só planejou esses projetos com os executivos de mais alto escalão, que acreditava serem leais a ela, e manteve tudo estritamente confidencial. Todos os registros eram mantidos de forma analógica. Quando o gerente da filial, seu Sunvoo, desertou, ele digitalizou os materiais analógicos e os entregou. De fato, se ela tivesse espalhado abertamente planos tão malucos por toda a associação, as coisas teriam explodido imediatamente. Foi uma reunião secreta entre os executivos de mais alto escalão. Suspiro. Entendo. Por enquanto, vou desligar. Bip Paran esfregou a testa e soltou um suspiro profundo. Ela não queria nada mais do que jogar Natsuko no mar imediatamente. Proteger o mundo foi difícil e exaustivo. Capítulo 54. Enquanto o Paran quebrava a cabeça, pensando em como salvar o mundo, havia aqueles que precisavam de seu resgate mais do que qualquer outra pessoa. Paran, ligue a transmissão, droga. Paran, ligue a transmissão, droga. Paran, ligue a transmissão, droga. 0. Paran, ligue a transmissão, droga. Paran, ligue a transmissão, droga. Paran, ligue a transmissão, droga. 0. Mods, façam algo sobre o spam. 0. Paran, ligue a transmissão, droga. Paran, ligue a transmissão, droga. Paran, ligue a transmissão, droga. 0. Paran, ligue a transmissão, droga. Paran, ligue a transmissão, droga. Paran, ligue a transmissão, droga. 0. Então quando o Paran virá? 3. Vocês não se lembram de receber efeitos de status? 3. O grande caçador de peixes começou a transmitir. 5. Surpreendentemente, eles eram espectadores de Paran. Vocês não se lembram de receber efeitos de status? E autor, se você tiver ouvidos, por que diabos você quer assistir a uma transmissão que te dá efeitos de status, droga? Vocês são caçadores ou quê? KKKK eu também não sei. Mas eu realmente quero assistir a transmissão de Paran. Não há transmissão que dê uma descarga de dopamina como a dela. As pessoas enlouquecem quando ficam viciadas em algo sem substituto. Como disse o autor da postagem, a transmissão de Paran foi sem precedentes em fazer os espectadores experimentarem efeitos de status durante a transmissão. Não seria surpreendente se a plataforma a suspendesse por causar controvérsia social. Apesar do fato de que muitos espectadores devem ter sofrido, a comunidade estava surpreendentemente cheia de pessoas ansiosas para assistir a transmissão de Paran novamente. Paran, ligue a transmissão, droga. Paran, ligue a transmissão, droga. Paran, ligue a transmissão, droga. Autor, droga, 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 droga. Há 3 razões principais pelas quais a Hunter Gallery, e não há de Paran, acabou assim.
Primeiro, não há substituto para a transmissão de Uparan. Mesmo com todo esse caos, eu honestamente quero assistir a transmissão de Uparan Kayukan. Honestamente, foi uma bagunça. E acho que o apresentador não está transmitindo por causa disso, mas ainda quero que ele volte. Eu não diria nada se houvesse um substituto, mas, droga, você não pode assistir a transmissão do apresentador em nenhum outro lugar. Agora, sem Uparan, não consigo obter minha dose de dopamina. Você é um caçador que é derrotado. Nem o grande médico Uparan conseguiu consertar a cabeça desse cara sinceramente. Eu também quero assistir. Foi muito divertido. Os espectadores fiéis de Uparan já estavam profundamente viciados em sua transmissão. Não importava o quanto falassem sobre a dopamina que sua transmissão proporcionava, nunca era o suficiente. O verdadeiro problema era que não havia substituto para sua transmissão. Após a ascensão dos Laiers, as transmissões de mergulho que surgiram como cogumelos depois da chuva agora eram quase impossíveis de encontrar. Doou 1000 voos. Obrigada. Droga, a Shuna disse que ia fazer uma transmissão de mergulho. Por que ela está transmitindo na frente do portão de novo hoje? Escute, sinceramente, eu disse que faria uma transmissão de mergulho, mas, sabe, sinceramente é um pouco demais. Eu também valorizo a minha vida. Verdadeiro. É melhor não mergulhar. Você é um assassino mandando alguém mergulhar agora? Vamos bloquear esse cara. Qual o sentido de esconder isso? Uparan lançou uma bola enorme. Os caçadores, especialmente os que fazem streaming, estavam cada vez mais interessados e assistindo às transmissões de Uparan. E enquanto assistiam à transmissão, eles perceberam. Ah, se eu errar no mergulho, estou realmente ferrado. Era perigoso, difícil e mesmo que começassem a mergulhar às pressas, não teriam um impacto maior do que Uparan. Poderiam acabar sendo uma versão perfeitamente inferior. Se eles fizessem do mergulho seu conteúdo principal agora, no momento em que Uparan retornasse, ela instantaneamente absorveria seus espectadores. Houve caçadores de streaming que ousadamente entraram no mercado de mergulho. Quantos metros você vai descer hoje? Hoje eu realmente aprimorei minhas habilidades. Um mergulho incrível, de 250 metros. Por favor, aguardem ansiosamente. Não vá embora. Mas eles eram claramente menos impressionantes que Paran. A última transmissão na qual os espectadores de Paran podiam depositar suas esperanças era a transmissão de Verteia. Mas como a transmissão de Verteia envolvia principalmente lutas de monstros, faltava-lhe a atmosfera única, opressiva e sombria das profundezas do mar que a transmissão de Paran tinha. De qualquer forma, por vários motivos, surgiram telespectadores que queriam desesperadamente a transmissão de Paran. É quando o Paran vai ligar a transmissão 9. E só. Espere. 1 dia e 3. Uparan, ligue a transmissão, droga. Uparan, ligue a transmissão, droga. Uparan, ligue a transmissão, droga. 4. Pressione este botão para fazer Uparan iniciar a transmissão. A 45. Dada a natureza das comunidades da internet, as vozes de uma minoria fervorosa abafaram a maioria moderada. A comunidade estava cheia de opiniões apoiando Uparan. Claro, havia aqueles que se opunham ou inicialmente não gostavam de Paran. Postagens criticando-a ou caluniando-a, e reexaminando os incidentes ocorridos durante suas transmissões, apareciam ocasionalmente. Mas em termos de poder de fogo, a facção ligue à transmissão de Uparan era esmagadoramente superior, tornando sua resistência sem sentido. Então, as pessoas que não frequentavam a comunidade e só a visitavam ocasionalmente veriam uma comunidade cheia de postagens apoiando Paran. Sendo a psicologia humana o que é, as pessoas tendem a se inclinar levemente para as opiniões que a maioria apoia, mesmo sem perceber. Bem, foi divertido, afinal. Honestamente, o anfitrião não fez nada de errado. Só precisamos ter cuidado na próxima vez. Uma a uma, as pessoas começaram a pensar dessa maneira. Claro, mesmo se você somasse todos os espectadores mencionados acima, seria menos da metade dos espectadores antes do incidente de choque. Ainda assim, considerando que ela causou efeitos de status nas pessoas durante sua transmissão, foi um resultado muito bom. Assim, Uparan, sem saber, conseguiu influenciar a opinião da comunidade. E então, em meio à longa agonia, no dia 5 de agosto, às 10 horas, uma postagem apareceu na Hunter Gallery. Uparan ligou a transmissão 0. Foi escrito tão apressadamente que o erro de digitação transmitiu uma sensação de urgência, anunciando seu retorno. Ao vivo, Uparan, sinto muito. A primeira coisa que chamou a atenção dos espectadores, que correram na velocidade de Velua nadando, foi o título chocante. Desculpe. O que é essa miniatura? Por que ela está de terno? O que é esse fundo verde? Será que ela está desistindo da transmissão? Seus corações afundaram com o pensamento e quando entraram, viram Paran vestido de terno, parado em frente a uma tela verde de chroma key, parecendo educado e olhando para frente. Eles ficaram surpresos uma vez com a aparência dela e novamente com a tela estranhamente escura. Quando verificaram novamente, torcendo para que não fosse verdade, perceberam que tinham visto corretamente. Era o esquema de cores familiar que viam todos os dias na transmissão de Paran. Ela estava parada debaixo d'água. A tonalidade estranhamente escura, porém azulada, provava isso claramente. Ela ficou em frente à câmera, observando o aumento da contagem de espectadores. 5.000, 10.000, 20.000, 30000. E mais. Finalmente, quando a contagem de espectadores atingiu o número que Paran havia definido em sua mente, ela abriu a boca. Sua voz era, como sempre, suave e gentil. Olá, espectadores. Aqui é o caçador de streaming Uparan. Vários bate-papos começaram a surgir. Você não vai desistir da transmissão, certo? Droga, eu realmente pensei que você estava morto. Bate-papos expressando preocupação e saudade de Paran. Você trouxe uma choma aqui para debaixo d'água? O que há com esse terno, RS?
Bate-papos neutros. Uma transmissão que te dá efeitos de status, que piada, simplesmente saia da transmissão, RS, nem foi tão divertido assim. Conversas ásperas e hostis. Onde você pensa que vai? É claro que essas conversas duras foram prontamente apagadas pelo gerente temporário, Shin Yuna. Entretanto, mesmo que os espectadores não soubessem, Paran, com sua visão sobre-humana, conseguia ler todos esses bate-papos. Embora a clara malícia direcionada a ela a machucasse, o apoio daqueles que a aplaudiam fortalecia sua determinação. Desde o incidente do Brashium Choque. Não, desde que ela começou a transmitir, ela já previa situações assim. Primeiramente, gostaria de me desculpar sinceramente com todos os espectadores que foram afetados pelas minhas ações descuidadas. Sinto muito mesmo. Paran fez uma profunda reverência. Em 2 de agosto de 2024, durante uma transmissão, devido às minhas ações descuidadas, os espectadores que estavam assistindo no momento experimentaram um efeito de status chamado abrindo os olhos por cerca de 3 minutos. Sua expressão era séria e resoluta, um olhar raramente visto em suas transmissões. Assumo total responsabilidade pela confusão causada pela minha falha em ter muito mais cautela, considerando o ambiente único da minha transmissão. Tudo bem, continue transmitindo. Que descarado, RS. E você ligou a câmera de novo? Precisa de dinheiro? Mensagem apagada pelo administrador. As conversas agressivas ocasionais magoavam Paran. Ela sabia que a opinião pública não podia ser totalmente positiva, dado o que havia acontecido, mas ainda assim doía. Mesmo assim, ela se manteve firme e assumiu a responsabilidade. Não vou fazer uma pausa longa nem abandonar a transmissão. Este incidente foi resultado das minhas falhas. Acredito que a melhor maneira de lidar com isso é garantir que acidentes como este nunca mais aconteçam e mostrar meu crescimento como apresentador daqui para frente. KKKK, só palavras? Já parou de transmitir? Mensagem apagada pelo administrador. É claro que Paran não tinha intenção de se desculpar apenas com palavras. O aspecto mais importante em que Paran se concentrou neste incidente foi garantir que acidentes semelhantes nunca mais acontecessem. E Paran encontrou um jeito. Não estou apenas dizendo que serei cuidadoso. Para evitar que tais incidentes se repitam, introduzi um novo elemento à transmissão. Até mesmo os espectadores que estavam criticando Paran sem pensar ficaram com uma expressão confusa ao ouvir isso. A partir de agora, incluindo a transmissão atual, haverá um atraso de 15 segundos nas minhas transmissões. Isso significa que haverá um atraso de 15 segundos entre o que minha câmera captura e o que aparece nas suas telas. Originalmente, a transmissão de Paran tinha um atraso de cerca de 1 segundo. Ela se inspirou nisso. Ela decidiu estender esse atraso para 15 segundos. Dessa forma, se Paran recebesse algum ataque mental incomum, ela poderia encerrar a transmissão imediatamente ou cortar a tela e o som. Isso garantiria que os espectadores que assistissem à tela 15 segundos antes do ataque não fossem afetados. Não havia preocupação, pois a janela de notificação de habilidade os alertaria imediatamente sobre qualquer ataque mental. Paran era imune a ataques mentais, então não havia chance de ela não conseguir encerrar a transmissão se algo acontecesse com ela. De fato, durante o choque de Brashium, Paran levou cerca de 4 segundos para reconhecer o perigo e encerrar a transmissão. Além disso, diferentemente daquela época, ela havia preparado 3 gatilhos que poderiam interromper a transmissão com ações simples. E até onde Paran sabia, havia pouquíssimas entidades no oceano que poderiam impedi-la de realizar ações tão simples. Se ela precisasse encontrar tais entidades, ela simplesmente não iniciaria a transmissão. Em suma, foi uma eliminação completa dos fatores de risco. Os espectadores acharam a explicação razoável. Eles balançaram a cabeça inconscientemente. E para aqueles que sofreram danos financeiros ou físicos devido ao incidente recente, por favor, enviem a extensão dos danos e os materiais de referência por meio do código QR no canto inferior direito da tela. Nós analisaremos e indenizaremos vocês. Ela planejava usar seu próprio dinheiro. Segundo Silo, a maioria dos caçadores havia ficado atordoada em casa por apenas 3 minutos, então praticamente não houve danos reais. Então não havia realmente necessidade de Paran compensar os danos, mas tudo bem. Contanto que não fosse apenas um simples por favor, me compense, Paran estava disposto a fornecer uma compensação financeira generosa e ampla. Assim, com um pedido de desculpa sincero, um plano futuro claro e uma compensação por danos, todas as 3 condições para um pedido de desculpas exemplar foram atendidas. Como resultado, a opinião pública se tornou majoritariamente favorável. Aqueles que criticaram Paran maliciosamente desde o início foram removidos à força, deixando apenas os espectadores que originalmente o apoiaram ou foram neutros. Então a pergunta que restava era: então quando será a próxima transmissão? Então quando será a próxima transmissão? Sério, quando você vai começar isso? Felizmente Paran já havia planejado isso. Vou começar agora mesmo. Como é? Paran abaixou a cabeça uma última vez, então empurrou a tela Shomaki atrás dela. E quando todos os espectadores viram a cena que se desenrolou atrás dela, eles tiveram que admitir uma coisa. Nossa, droga! Isso é realmente debaixo d'água? Sinceramente, achei que tinha visto tudo incrível durante a transmissão do trem. De fato, não houve substituto para a transmissão de Paran. Capítulo 55. Baque. A tela verde Shomaki caiu, revelando o cenário que estava escondido atrás dela na tela de transmissão. E por um tempo, o bate-papo parou. Eles precisavam contemplar a paisagem diante dos olhos. Não havia tempo para mover os dedos. Paran estava parado na entrada de uma caverna. Na verdade, parecia mais uma cavidade cilíndrica do que uma caverna. Como Paran estava na parte superior da cavidade, os espectadores podiam ver todo o interior de uma só vez. Como é? O interior da cavidade estava preenchido com uma luz azul escura e profunda. Algo preenchendo o amplo espaço estava emitindo aquela luz, balançando inúmeros corais.
Vários corais balançavam aqui e ali, preenchendo a cavidade azul escura, centralizados em torno de um coral supergigante que crescia quase até o teto. Quando as pessoas pensam em corais, geralmente os imaginam como objetos duros e fixos, como rochas, mas há muitos tipos que balançam na água como anêmonas do mar. Os corais espalhados pelo chão aqui eram exatamente esses corais. Eles eram todos azuis, balançando para frente e para trás com as correntes de água, parecendo exatamente a grama balançando em um campo ventoso. E no espaço preenchido por tais corais, vários corais gigantes também balançavam. Alguns ficavam eretos como árvores balançando, enquanto outros se espalhavam e levantavam seus tentáculos como um campo de junco. Com tantos deles densamente compactados, parecia uma floresta de grama alta. Não apenas o chão. Os corais de formas estranhas presos às paredes tornavam o cenário onírico ainda mais surreal. Uma coisa era certa, ninguém além de Param poderia mostrar tal cena. Ela, como se estivesse mergulhando, saltou levemente para a frente de onde estava. Então ela parou. Deixou-se afundar, esperando seu corpo descer, como se assistisse a uma cena em câmera lenta. À medida que ela se aproximava do fundo, seu amplo campo de visão se estreitava e, finalmente, ela conseguia contar cada tentáculo do coral. Baque! E o Param girou graciosamente uma vez no ar e pousou suavemente no chão da cavidade. Como ela encontrou um lugar para pousar entre os densos corais era um mistério, mas Param pousou sem hesitar. Do ponto onde ela pousou, um longo caminho de pedra se estendia como uma pequena trilha através de um campo gramado. De ambos os lados, tentáculos de cerca de 1 metro de comprimento balançavam, emitindo uma luz azul profunda. Parecia um pequeno caminho através de um denso campo de junco. Não era visível de cima, mas pequenos peixes nadavam entre os corais. O longo e estreito fundo entre os corais levava em direção ao coral supergigante visto anteriormente, serpenteando e se estendendo. A cena era tão onírica, linda e bizarra que os espectadores não conseguiam facilmente formar uma opinião sobre a cavidade. Chama-se cavidade de coral. É um espaço em algum lugar no Mar do Leste. Uau! Isso também é uma colmeia? É muito pequeno para ser uma colmeia. É um objeto? Infelizmente não é uma colmeia nem um objeto. É apenas uma simples característica geográfica. Param olhou calmamente ao redor do caminho de pedra da cavidade de coral. Como se fosse uma trilha de verdade, pequenos corais em forma de pilares que emitem luz azul brilhante foram colocados em intervalos regulares ao longo do caminho. Os espectadores perceberam por que esse espaço parecia tão onírico. Este não era apenas um espaço onde os corais cresciam densamente. Parecia mais um jardim meticulosamente cuidado. Agora, eles notaram que o caminho sinuoso tinha uma largura consistente, perfeita para uma pessoa passar. Espectadores curiosos, embora qualquer um pudesse ficar curioso ao ver essa cena, bombardearam Param com perguntas. Que lugar é esse? Não tem como eles crescerem naturalmente. E eles conseguiram um feito que acontece talvez uma vez a cada poucos anos. Isso mesmo, prevendo algo com sucesso na transmissão de Param. Esta cavidade de coral não se formou naturalmente. Originalmente, era um espaço amplo e vazio sem nada dentro. Param passou a mão delicadamente pelos corais balançando ao seu lado. E não é alguma anomalia misteriosa que apareceu de repente, como um objeto ou uma colmeia. Enquanto ela passava a mão suavemente pelos tentáculos finos e oscilantes, pequenos peixes coloridos nadando juntos lá dentro se tornaram visíveis. Quando Param juntou as mãos em forma de cesta, os pequenos peixes se reuniram dentro e nadaram em círculos. Criei a cavidade dos corais. Quando descobri este espaço, queria transformá-lo em um lugar que atendesse aos meus gostos. Então, sempre que tinha tempo, trazia corais do mundo inteiro e os cultivava aqui. O mesmo vale para os peixes. Os corais são essencialmente compostos por pequenos animais chamados pólipos, então você não precisa trazer um coral gigante inteiro. Apenas uma parte dele pode crescer e se tornar grande. É por isso que ela conseguiu coletar corais de mares ao redor do mundo. No entanto, os corais típicos exigem ambientes muito específicos e são altamente sensíveis a pequenas mudanças, tornando quase impossível criar um aquário tão grande. Mas Param pensou. Assim como peixes mutantes da camada monstro podem viver em vários ambientes e se espalhar pelos oceanos do mundo, talvez corais mutantes também possam prosperar em qualquer ambiente. Então eu experimentei. Peguei um coral da superfície e o coloquei sobre um objeto localizado na camada monstro. Poucos dias depois, quando ela voltou, encontrou um coral mutante grande, bonito e adaptável que podia crescer em qualquer lugar. A partir daí, ela viajou pelo mundo, coletando corais que agradavam ao seu gosto, fazendo mutações neles e depois trazendo partes deles para essa cavidade para crescer e criar um jardim. Dessa forma, Param conseguiu fazer com que toda essa grande cavidade fosse seu próprio espaço. Ela faz visitas uma vez por mês para fazer a manutenção regularmente. Os espectadores olhavam para Param como se ela fosse uma louca. Ela é louca. Parece um lunático? Ela é louca. Foi realmente uma loucura. Quem teria uma ideia dessas? Mas bem, não era a primeira vez que Param mostrava seu lado excêntrico, então eles simplesmente aceitaram. Então, a transmissão de hoje é sobre manutenção de jardins. Quando ela começou a caminhar pela trilha, pequenos peixes que estavam nadando entre os corais começaram a girar em volta dela. Ela treinou os peixes também? A atmosfera é insana. Não sei quanto aos peixes. Eles simplesmente ficam grudados em mim. É fascinante. Bem, mesmo que ela não soubesse o motivo, parecia bonito. Param, que já tinha uma aura misteriosa, caminhando por um lindo jardim de corais cercado por peixes, parecia uma princesa sereia. É realmente bonito. Você acha isso bonito? É só sombrio e assustador. É claro que as opiniões sobre o cenário do jardim de corais variavam entre os espectadores.
Alguns achavam a visão de incontáveis tentáculos balançando como grama algo lindo e onírico, enquanto outros achavam assustador e misterioso. Yuna, por favor, proíba a pessoa que acabou de dizer que isso é assustador de conversar por 30 minutos. No entanto, não havia muito que o espectador pudesse fazer se achasse o vídeo assustador. Ao ver o infeliz espectador ter sua preferência normalizada em um instante, a facção anti-jardim de coral não teve escolha a não ser ficar em silêncio. Conversando e apreciando a paisagem enquanto seguiam o caminho, Paran finalmente chegou ao grande coral central. Ela deu um pequeno passo para trás para dar aos espectadores uma visão melhor. Este foi o coral que ela trouxe para cá e começou a crescer, aquele ao qual ela mais se apegou. Paran não sabia o nome exato da espécie. Vertia lhe dizia sempre, mas era tempo demais para lembrar. Parecia muito com uma árvore baobá crescendo na terra, então ela chamou de baobá. É um baobá. Não é lindo? Uau, isso também é um coral? É realmente enorme. Bonito, talvez? Paran sabia que o baobá se desviava um pouco, só um pouco, dos padrões gerais de beleza. 10, 9, 8. É realmente bonito. Entre os corais daqui, é um dos mais bonitos. Acho que gosto de corais. Mas os espectadores bondosos respeitavam o gosto de Paran. Bom trabalho. Ela começou a manter a área ao redor do baobá. Na verdade, os corais mutantes eram tão resistentes e cresciam tão bem que não era necessária muita manutenção profissional. Ela apenas aparou as partes salientes e desagradáveis e removeu quaisquer partes mortas. Assim, quase pela primeira vez na transmissão de Paran, ocorreu uma transmissão pacífica e sem combate. Inicialmente, os espectadores ficaram intrigados com a transmissão em comum, sem um único monstro. Mas logo encontraram paz de espírito assistindo à tranquila manutenção do jardim nas profundezas do mar. Graças à narrativa contínua de Paran, a transmissão de rádio também foi perfeita. Então, após uma inspeção mais detalhada, o que eu pensava ser um peixe acabou sendo uma isca. De repente, aquelas coisas abriram os olhos de todos os lados e me encararam. Claro, ela não se esqueceu do objetivo principal da transmissão, que era evitar que os espectadores dormissem, então ela só contava histórias assustadoras e bizarras, ocasionalmente causando arrepios na espinha deles. Mas visualmente não era assustador. Então foi uma transmissão bem fantasiosa. E Paran sentiu isso, assim como os espectadores. Ela pensou que a atmosfera pacífica era realmente melhor. Ela não sabia se esse dia chegaria, mas se um dia, se o mergulho se tornasse completamente seguro e não perigoso, se esse dia chegasse. Então, seria bom relaxar um pouco, observando o lindo mar com os espectadores. Ela olhou para os corais balançando com olhos extraordinariamente sentimentais. E quando ela verificou o chat, abra os olhos, abra os olhos, abra os olhos, calafrios percorreram sua espinha. O quê? Não tem como o Brashion estar aqui, né? Além disso, não houve notificação de habilidade. Ela olhou rapidamente ao redor, mas não viu nada. Seus olhos tremiam violentamente. Com pressa, ela olhou novamente para o chat. Ha 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 ha. Ah, alhanha. Doou 1000 won. KKKK, trollar o anfitrião é muito divertido. KKKK. O que? Ela rolou o chat para cima e viu a cena da conspiração. O anfitrião parece estar distraído agora. Que tal enviarmos expand? Abra os olhos. Oh merda lolololol. Abra os olhos. Isso vai funcionar? Abra os olhos. Abra os olhos. Abra os olhos. Paran soltou um suspiro de alívio. Pelo menos nada de ruim aconteceu. Mas pensando bem, esse não foi um exemplo perfeito de como o personagem foi completamente manipulado pelos espectadores? Como ousam brincar assim? Parecia necessário estabelecer alguma disciplina. Ainda havia tempo antes da entrevista. Ela tinha planejado apenas mostrar o jardim e terminá-lo hoje. Lololol. Hahaha. Recorte e transforme em meme kkkk. Os espectadores que riam muito sem saber o destino que os esperava pareciam muito irritantes. Então ela tomou uma decisão. Pessoal, vocês se divertiram? Paran sorriu apenas com a boca, sem nem mesmo um leve movimento nos olhos. Espero que sim. Ela saiu imediatamente do jardim de corais. E cerca de 5 minutos depois. Desculpe, eu estava errado. Desculpe, eu estava errado. Só me poupe. Droga, pensei que conseguiria assistir até o final da transmissão hoje. Paran, nós nos divertimos. Por que você continua fazendo isso? O desastre que eles mesmos causaram envolveu os espectadores. Capítulo 56. Shua. Paran saiu do jardim a uma velocidade incrível e nadou num ritmo alucinante. Graças a isso, os espectadores puderam ver o exterior do jardim, o que era bastante fascinante. A princípio, eles viram uma cavidade cercada por pedras e pensaram, é um buraco numa montanha ou num penhasco. Mas o que era isso? Era apenas uma pedra com um buraco, de pé sobre um chão plano. Não havia montanhas ou penhascos ao redor, apenas uma rocha solitária sobre uma superfície plana. Sua aparência era muito, muito peculiar. Por que é assim? Droga, nunca imaginei que ficaria assim. Às vezes há trechos como este, um pouco acima ou abaixo da camada dos monstros. Em tais profundidades, ocasionalmente há terrenos acidentados como este. Isso não parece algo para se falar tão casualmente. Então, qual é a profundidade aqui? Estamos a uma profundidade de 600 metros. Esqueci de exibir a interface de profundidade. Só um momento. Paran esqueceu de mudar das configurações de transmissão de desculpas para as configurações de transmissão normais. Quando ela pegou o telefone e manipulou o aplicativo, a interface de profundidade e temperatura logo apareceu na tela da transmissão. Agora vou descer. Aqueles que pregaram peças antes, eu me lembro dos apelidos de vocês, então não saiam digitando, o mar é perigoso, a cada 3 minutos. Se não saírem eu vou encontrar vocês e bani-los. Não, por favor, o mar é perigoso. Paran, poupe-me.
Omar é perigoso. Ser banido da transmissão de Paran foi mais assustador para os telespectadores do que uma surpresa monstruosa. Paran continuou a nadar com um sorriso satisfeito. Não demorou muito para que a planície que estava vazia acabasse, e um penhasco que descia em um ângulo de 90 graus aparecesse. Abaixo estava o azul profundo que ela sempre viu. Sem hesitar um momento, Paran nadou rapidamente para baixo. Ei, onde você está indo? Por favor, pelo menos nos diga para onde você está indo. Ah, Omar é perigoso. Paran, estávamos errados. Vamos conversar sobre isso. Omar é perigoso. Doou Milwon. E por favor, nos dê mais uma chance. Acabou. Seus idiotas incompetentes. Quem mandou eles mexerem com Paran quando ela só estava cuidando da própria vida? Até mesmo normalmente gentil Paran ficou bastante irritado com esse assunto. Acontece que havia um objeto perfeito lá embaixo. A última vez que ela verificou, o Topoda estava morando lá. Ela não os havia caçado, e os Topoda eram predadores de topo. Então eles provavelmente ainda estavam lá. Por favor, esteja lá. Por favor, Topoda seria mais do que suficiente para dar uma lição aos espectadores atrevidos. Omar é perigoso. E finalmente Paran chegou. Profundidade atual, 2,1 quilômetros. Uma lata gigante de cerveja flutuando na água apareceu diante dos olhos de Paran. Com um fundo vermelho, amplos detalhes em branco e letras pretas em itálico, a lata de cerveja se destacou. A aba na abertura era vermelha, o que era sua marca registrada. Sua aparência era coincidentemente muito semelhante à de uma lata de cerveja na Terra. Então, quando Oceanos a descobriu pela primeira vez, ele ficou muito chocado. Normalmente, quando um objeto parecido com algo usado por humanos é encontrado no fundo do mar, ele não tem nenhuma marca registrada. Um exemplo típico é o tubo de pasta de dente que o objeto Paran encontrou há muito tempo. Foi pintado em uma única cor, sem nenhum padrão, muito menos uma marca. Os espectadores também ficaram surpresos ao reconhecer a lata de cerveja de longe. Não é isso? Tenho isso na minha mesa agora mesmo. Eu bebi isso ontem. O que é isso? Omar é perigoso. Alguém bebeu e jogou fora? De jeito nenhum, kkk. Omar é perigoso. E Paran entrava periodicamente nessa lata para matar monstros e saía. É por isso que ela não conseguia beber essa marca específica de cerveja na realidade, embora pudesse beber outras cervejas. De qualquer forma, Paran entrou no objeto lata de cerveja. O objeto lata de cerveja era cerca de 1,5 vezes maior em volume que o objeto tubo de pasta de dente. Então ele poderia acomodar facilmente 1 ou 2 monstros de médio porte como Galecus. Por dentro, bem, parecia um objeto típico. Um espaço escuro coberto com um muco verde repugnante por toda parte. Paran ligou a lanterna e ficou na entrada da lata de cerveja, examinando os arredores. E então ela viu algo em seu campo de visão. Que diabos é isso? Isso é um osso? Parece um osso. Omar é perigoso. Isso mesmo. Este é o osso de um monstro. Ele provavelmente tentou se fixar aqui, mas foi devorado. A julgar pelo seu comprimento e formato do corpo, era um monstro do tipo serpente, de tamanho entre pequeno e médio. Paran não era habilidosa o suficiente para identificar o monstro apenas pelo esqueleto quebrado, então sua dedução terminou aí. Ela olhou cuidadosamente dentro do objeto, mas não havia nenhum movimento perceptível. Conclusão: o Topoda ainda estava lá. Que sorte a minha! O que ela teria feito se o Topoda não estivesse aqui? O que tinha cerca de 5% de chance. Bem, nesse caso, significaria que outro monstro havia exterminado o Topoda e se estabelecido lá, então ela teria ajustado a transmissão adequadamente. Confirmando a presença do Topoda, Paran começou sua transmissão com uma atitude astuta. Ah, infelizmente parece que não há monstros aqui. Parece que foram caçados recentemente. Uma pena. Droga, tem alguma coisa. Tem alguma coisa aí. Definitivamente há algo. Omar é perigoso. Podemos ver seu sorriso chegando aos seus ouvidos. Era tão óbvio assim? Era difícil conter a empolgação. Decidindo ser descaradamente descarado, Paran caminhou em silêncio, segurando desesperadamente o riso. Realmente não tem monstros aqui. Olha, aqui e ali, até bem ali. Viu? Nada. Ela está falando sério? Você acha que ela está falando sério? Olha a cara dela. Omar é perigoso. Paran fingiu não saber de nada, e isso foi muito eficaz. Para os espectadores, realmente parecia um espaço vazio sem monstros, mas ver o sorriso de Paran tornou difícil acreditar que não havia nada ali. Confusão, confusão. Mais confusão. Mas já que estamos aqui, vamos dar uma olhada um pouco. Favaalha. Assim que Paran estava prestes a continuar falando, a parede coberta de muco verde de repente abriu os olhos e avançou em direção a Paran a uma velocidade incrível. Puvaak. Paran habilmente o perfurou com seu arpão, matando-o instantaneamente. Meu Deus, que diabos! Ah! Eu tenho que ver isso aqui mesmo? Omar é perigoso. O bate-papo ficou agitado, chocados com o aparecimento repentino do monstro. Não havia mostrado nenhum sinal antes de atacar de repente, então a reação deles foi compreensível. Mal contendo o riso, Paran finalmente começou a explicar sobre o monstro-polvo, Topoda. Topoda é um monstro-polvo mutante. Originalmente mestres do disfarce, os polvos se camuflam quase perfeitamente com o ambiente ao se transformarem em monstros, caçando suas presas. Os polvos têm outras 3 habilidades notáveis além do seu sabor delicioso, que nem mesmo alimentos frescos conseguem igualar. A primeira é a tinta. Borrifar tinta em caso de emergência e fugir tornou-se uma identidade inegável dos polvos. A segunda é a inteligência. Uma busca rápida no YouTube mostrará vídeos de polvos escapando de labirintos e abrindo tampinhas de garrafa, provando que eles têm inteligência acima da média. A terceira é a capacidade de mimetismo. Eles podem mudar livremente a cor do corpo para se misturar perfeitamente ao ambiente, outra identidade dos polvos. Nos filmes, os personagens polvos são sempre retratados como mestres da infiltração. E quando um polvo sofre mutação e se transforma em um Topoda, todas essas 3 características se tornam significativamente mais fortes.
mais tinta letal, maior inteligência e imitação mais perfeita. Com essas 3 habilidades, Topoda pode se estabelecer como um predador de topo no ecossistema de monstros, apesar de ter apenas o dobro do tamanho do polvo original. Naturalmente, a especialidade de Topoda é emboscar enquanto está escondido. E dentro deste objeto, há enxames de Topoda. Eu estimaria entre 50 e 60 deles? Droga, 50 dessas coisas? Eu ia comer polvo hoje. Eu estava comendo agora mesmo kkk. O mar é perigoso, isso é sério. É isso que eu quero dizer. Paran colocou uma mão no quadril e apontou o dedo indicador da outra mão para o teto. Favaalha. Baque. Que é? O Topoda agarrado à mão de Paran tentou escapar espirrando tinta. Puvaak. Mas Paran cerrou o punho com força, estourando o Topoda instantaneamente. Isso significa que eles vão continuar me emboscando assim. Você ficou surpreso? Sim. Sim, muito. Entendo. Eu entendo. Ela apenas entendeu. Paran não tinha intenção de parar. De agora em diante, irei até a ponta deste objeto, que corresponde ao fundo da lata de cerveja, e retornarei. Durante esse processo, o Topoda continuará tentando me emboscar. Oh, por favor, o mar é perigoso. Só desta vez, por favor, o mar é perigoso. Felizmente, quando você avista a camuflagem do Topoda, é fácil ver através dela. Isso significa que você consegue saber de onde virá a emboscada. Isso não reduz o medo? Bem, sim, mas sinto que nunca os encontrarei. O mar é perigoso. Ah, não preciso me preocupar com isso. Por fim, Topoda leva uns 5 segundos para escanear um alvo antes de atacar. Então, tente encontrá-los em 5 segundos. Boa sorte. Perspectiva fixa em primeira pessoa. Boa sorte, droga, o mar é perigoso. Paran caminhou confiantemente para dentro do objeto. E então, um grito. Os espectadores gritaram. O que eles poderiam fazer? Foi um desastre que eles mesmos causaram. Assim, o bate-papo foi rapidamente tomado pelos gritos de alegria dos espectadores. Transmissão de desculpas de Uporan. Um grande sucesso. Capítulo 57. Bem, pessoal, é isso por hoje. A próxima transmissão será. Paran pensou por um momento, repassando cuidadosamente sua agenda em sua mente. Acho que a próxima transmissão será em 2 dias. Até lá! A transmissão de Uparan terminou com grande sucesso. O propósito original era pedir desculpas pelo choque de Brashyun, seguido por 2 partes curtas subsequentes. Embora o fluxo da transmissão tenha sido sem precedentes, com ela disciplinando os espectadores logo após o pedido de desculpas. O pedido de desculpas em si foi feito de forma limpa, e o clima mudou no Jardim de Corais. Desde o momento em que Abra os Olhos foi usado como brincadeira, ficou claro que o clima da transmissão era muito alegre. Os espectadores, pensando apenas em provocar enquanto Paran se desculpava sinceramente, pareciam alguém que Paran gostava de assistir em sua vida passada. Quando eles entraram no objeto da lata de cerveja, a opinião do chat era quase totalmente favorável a Paran. Afinal, disciplinar os espectadores era algo que ela fazia diariamente. Então, o pedido de desculpas foi bem recebido, e a transmissão em si também foi bem recebida. Naturalmente, a comunidade ficou agitada. Como resultado desta transmissão de desculpas, finalmente. E droga, a galeria Uparan está aberta. Saiam da galeria Hunter. É autor. Faravai? Seus malucos, essa é a galeria Hunter ou a galeria Uparan? Já chega, vou abrir uma galeria e me tornar o administrador. Agora saia da Hunter Gallery, por favor. Link da galeria Uparan. Haha, incrível. Finalmente. Emoticon de adoração. Galeria Uparan recém-criada. Embora a necessidade sempre tenha sido sentida, ninguém se ofereceu para ser o administrador, então a Galeria Uparan nunca foi criada até agora. Os espectadores de Paran, que frequentemente tomavam conta da Hunter Gallery, finalmente tinham um lugar onde podiam conversar sem se sentirem constrangidos. Não que isso acontecesse. É droga, o administrador me abandonou depois de entregá-lo. O que é isso? É autor, monstro luminoso? Uma captura de tela da mensagem de nomeação do administrador mais alto e uma notificação de banimento de 30 dias com a mensagem, pegue você mesmo. Que diabos? Hahaha. Então por que você aceitou o papel de administrador LOL? Não, a função de administrador foi imposta a mim também. Haha. Que otário kkkk. Após uma resolução de conflito, um fã fervoroso que acompanhava Uparan desde sua primeira transmissão passou para a posição de administrador e naturalmente, a galeria ficou cheia de pessoas que apoiaram Uparan infinitamente. Droga, quem começou essa coisa de abra os olhos? Ali? 7. E coleção GIF do Jardim Uparan 12? E ligue a transmissão de Uparan, droga, ligue, droga, 5. Uparan não é novata na radiodifusão? Por que ela é tão boa em lidar com as coisas? 13. Droga, quem começou essa coisa de abra os olhos? É autor. Bom dia. O clima estava bom hoje, caramba. Achei que conseguiria assistir até o final hoje, sério. Devolva meu jardim. Droga, estávamos nos divertindo. Por que ela teve que começar a nos disciplinar? Sinceramente, a pessoa que brincou sobre isso é a culpada. Essa cena acabou, volte. Ah, é mesmo? Sim, ela vai encerrar a transmissão em breve, então se apresse. Deve haver uma entrevista ou algo assim, então será uma transmissão curta. Sério? Obrigada, vou entrar rapidinho. Droga, você vai conseguir. Ha. Sério, foi divertido, RS. Gostei de ver o apresentador nervoso. E coleção GIF do Jardim Uparan. É autor, comandante. Uma foto de pequenos peixes nadando ao redor de Uparan. Pastagem de coral ondulante. Um GIF de Uparan caminhando ao redor do baobá. É tão lindo. Onde fica esse lugar? Esses peixinhos não parecem ser monstros, então não estão acima da camada de monstros? Posso ir lá também? De jeito nenhum kkk. De jeito nenhum kkk. Nossa, isso é lindo? Só que parece assustador pra caramba. Capturei e enviei para o e-mail de Uparan. Isso é real? De jeito nenhum. A Uparan não é novata na área de radiodifusão?
Por que ela é tão boa em lidar com as coisas? É autor, Estrada 201? Ela começou uma transmissão de desculpas por causa de uma controvérsia, mas nunca vi ninguém encerrá-la de forma tão limpa. Havia sinceridade no pedido de desculpas. Sem desculpas patéticas. Planos de acompanhamento claros. Sem apelos emocionais. Ela ainda disse que iria compensar os danos do seu próprio bolso. E quando perguntaram quando seria a próxima transmissão, ela disse: "Vamos fazer isso agora, RS." Talvez ela seja apenas um gênio nato na radiodifusão. Parecia um exemplo clássico de um pedido de desculpa. Sinceramente, eu estava determinado a criticá-la não importa o que acontecesse, mas não havia nada para criticar, então eu simplesmente fui embora. Ela lidou bem com a situação naquela época também? Sério, se ela não tivesse encerrado a transmissão imediatamente e deixado o debuff se arrastar, teria sido um desastre. Mas ela agiu super rápido. O que você está fazendo? Poste isso kkkk. Autor, Sky Tower. Uma foto do perfil de transmissão de Ilparan com um Halo editado. LOL. Emoticon de adoração. Emoticon de adoração. Emoticon de adoração. Ilparan começou a transmitir novamente? Autor, Status Effect Broadcast. Uma coleção de imagens nojentas e infames circulando pela internet. Segue uma série de fotos revoltantes. Sem emoticon de comida. Emoticon sem fala. Claro, também houve aqueles que tentaram maliciosamente perturbar a galeria. Mas, droga, seus malucos, por que vocês estão olhando para isso, droga? Autor, Status Effect Broadcast? Por que os destaques da transmissão não passam de imagens nojentas, droga? É tão ruim assim? Isso é real? Emoticon. Os espectadores de Ilparan eram geralmente mais maduros do que o esperado. Assim foi criado um mundo onde ninguém se machucou. Hashtag. Enquanto isso, Ilparan, depois de apertar o botão de encerrar a transmissão, ela começou a nadar lentamente para cima. Ela estava indo para o local da entrevista que havia sido combinado com antecedência. Como tanto o entrevistado Paran quanto o entrevistador Ishia coincidentemente moravam em Poan, o local da entrevista também foi no mar de Poan. Com bastante tempo disponível, ela decidiu aproveitar a tranquilidade subaquática. Devagar, devagar. Para cima, para cima. O olhar de Paran captou algo incomum. Uma forma distintamente estranha à distância. A princípio, ela pensou que fosse apenas um cardume de monstros se movendo juntos, mas algo parecia estranho. Estranhamente parecia organizado demais, emitindo uma vibração suspeita e inexplicável. Incapaz de simplesmente passar direto, Paran nadou rapidamente em sua direção. A profundidade atual era de 1 quilômetro. O que apareceu diante dela foi um monstro que ela já havia encontrado antes. Um corpo vermelho em forma de com olhos grandes. Era um capulus. Se tivesse sido só isso, ela poderia ter aceitado e seguido em frente, mas dessa vez foi diferente. Não era muito, excessivamente diferente. O que é isso? Paran murmurou para si mesma sem pensar. O que se desenrolou diante de seus olhos foi um enxame de capulus. Exatamente 1000 capulus estavam agrupados. A razão pela qual ela sabia que havia exatamente 1000 era por causa do arranjo peculiar deles. 10 na horizontal, 10 na vertical e 10 na vertical novamente. Os capulus foram posicionados em uma grade precisa, cada um espaçado em cerca de 50 metros, todos voltados para a mesma direção. Com uma formação tão organizada, Paran hesitou em perturbá-los. Isso poderia ser muito valioso para estudar o comportamento dos capulus, e interromper a formação poderia arruinar tudo. Então, ela decidiu tirar uma foto e enviar para Vertia. Qual? O que é isso? Estou indo para lá agora mesmo. Envie-me as coordenadas. Vertia não resistiu e disse que viria imediatamente. Então, Paran enviou-lhe as coordenadas. Estou indo para a dobra agora. Levará cerca de 2 horas. 2 horas. Passar 2 horas aqui faria com que ela se atrasasse para a entrevista. Ela não podia simplesmente esperar a chegada de Vertia. Também não seria correto tocar em nada antes de Vertia chegar. Sua experiência como acadêmica seria muito mais benéfica para a pesquisa. Então, Paran fechou os olhos e se virou. Ela estava curiosa, mas não podia se atrasar para seu compromisso. Ela decidiu perguntar a Vertia sobre isso mais tarde. Ela foi em direção ao local da entrevista. Depois de algum tempo, Vertia Fabron chegou às coordenadas designadas no Mar do Leste. Quando ela chegou, o capulus já havia desaparecido sem deixar vestígios. Tudo que restou foi o cenário familiar da camada de monstros. Ela procurou minuciosamente pelos arredores, mas não havia sinal do capulus nem mesmo uma sombra. Cerca de 3 horas depois, após terminar a entrevista, Paran recebeu uma mensagem longa e furiosa de Vertia, começando com uma exigência para pagar os custos da teletransportação. Paran sentiu-se extremamente injustiçada, mas o que poderia fazer? A situação tinha se desenvolvido assim. Assim, a criatura enigmática Capulus, mais uma vez escapou com sucesso da rede investigativa de Paran e Oceanos. Capítulo 58. Transmissão especializada de caça de peixes em alto mar, 58. EP.58 Feixe da Casa da Lua Caída, 1. Por favor, insira o valor a ser transferido para Vertia Pavron. E deseja transferir 120.000 wons? Taxas adicionais serão aplicadas para transferências internacionais. E transferência concluída. Paran. Enviei a taxa de dobra. Paran. Captura de tela. Paran desligou o aplicativo bancário com uma expressão carrancuda. Como eles puderam desaparecer em menos de 2 horas? Não fazia sentido que Vertia não conseguisse encontrar o enxame de capulus mesmo depois de vasculhar a área minuciosamente. Não é brincadeira, Vertia pode realmente ter vasculhado todo o Mar do Leste. Então, eles conseguiram escapar do raio de busca do Vertia naquele curto período nas águas da Coreia do Sul? Não é o raio de busca de qualquer um, mas o de Vertia.
Era algo que nenhum monstro comum poderia sonhar em fazer. Além disso, Capulus não tinha nada a ver com ser rápido. Eles sempre apareciam flutuando sem rumo. Furtividade era ainda mais improvável. Pouquíssimos monstros conseguiam se esconder de Vertia. Capulus não parecia ser um deles. Eles nem tentaram se esconder de Paran. Será que só eu consigo vê-los? De jeito nenhum. Não é como se fossem amigos imaginários. Além disso, ela não os assistiu com os telespectadores durante a transmissão do Mar do Leste? O que está acontecendo? Parada ali, perdida em pensamentos, ela olhou as horas e viu que eram 6 da tarde. 6 da tarde era o melhor horário para relaxar no mar, mas Paran decidiu abrir mão de seu descanso debaixo d'água. Ela decidiu dar outra olhada ao redor da área onde havia encontrado o Capulus. Não importava o quanto ela pensasse sobre isso, parecia muito perturbador. Embora ela não esperasse encontrar nada indo agora, ela decidiu ir mesmo assim. Talvez eles tivessem deixado cair alguma coisa, assim como Galecus perde suas escamas. Era possível que Vertia tivesse perdido isso por pura coincidência. Honestamente, a ideia de que Capulus poderia escapar da busca de Vertia parecia menos convincente. Então, Paran voltou para a camada dos monstros. E então, o que? Está bem aqui. Cerca de 300 metros abaixo do local onde ela havia encontrado o enxame de Capulus antes, ela descobriu o mesmo enxame de Capulus. Será que Vertia se esqueceu de procurar aqui? Não, isso não parecia provável. Assim que Paran estava prestes a pegar o telefone para enviar uma mensagem para Vertia, voe on. Todos os 1000 olhos de Capulus começaram a brilhar em roxo simultaneamente. Pela vasta experiência de Paran como caçadora subaquática profissional, ela sabia que quando algo brilha debaixo d'água, geralmente significa: estou prestes a lançar um ataque mental. Paran instintivamente entrou em modo de alerta. Modo de alerta. Nenhuma notificação apareceu. Se os Capulus estivessem lançando um ataque mental, uma janela de notificação deveria ter aparecido. A habilidade Sanidade à prova d'água agora está ativa. A janela de notificação amigável não apareceu dessa vez. Então, não foi um ataque mental? Os Capulus que formavam uma grade, agora estavam se reunindo em uma formação esférica ao redor de Paran. Como sempre, Paran parecia atrair monstros. Os arredores agora estavam cheios da luz roxa emitida pelos olhos do Capulus, banhando tudo em um tom completamente roxo. Diante disso, Paran olhou ao redor e falou: por que vocês não apareceram antes e agora estão reunidos aqui? Eu imploro, finja que não nos vê. Então o que você oferecerá em troca? Ofereceremos metade do nosso número. Eu entendo a sua vontade. Paran abriu os olhos. Ela viu o Capulus emitindo um brilho roxo, disposto em uma esfera ao redor dela. Parecia haver cerca de 1000 deles, mas alguns emitiam uma luz mais fraca do que outros, e cerca de metade tinham os globos oculares estourados, com apenas sangue, pus e carne enchendo as órbitas. Paran pensou consigo mesma. Não parecia haver necessidade de ligar para Vertia agora. Paran tinha algo importante para fazer. Ela não conseguia se lembrar bem do que era, mas precisava voltar para casa rápido. Não houve tempo para observar o Capulus. Bem, posso fazer isso na próxima vez. Haverá muitas oportunidades. Paran foi para casa. Hashtag. E o Paran voltando para casa. Por algum motivo, ela se sentiu bem. Talvez fosse porque ela havia descansado confortavelmente debaixo d'água pela primeira vez em algum tempo. Sua cabeça latejava um pouco, talvez por ter cochilado, mas a sensação desagradável logo desapareceu. De fato, as pessoas precisam descansar. Din-dom, 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 din-dom. Enquanto ela afundava no sofá confortável e relaxava um pouco, por volta das 8 da noite, os membros do Oceanos começaram a chegar um por um para a caça às estátuas de amanhã. Elvira chegou por último, às 10 horas, completando o grupo. Paran estourou um pouco de pipoca de micro-ondas que tinha guardado e abriu uma lata de cerveja para todos. PSSSHHH. Todos eles adormeceram assistindo Netflix juntos. É o do, é 10. Fique aí. Hashtag. E então manhã, a alha, esticando-se confortavelmente e o Paran acordou. O horário atual era 8h30 da manhã, um despertar super ultra matinal para os peixes. Ela se sentiu estranhamente inquieta, como se tivesse tido um sonho na noite anterior, mas logo se sentiu à vontade novamente. Era como transmitir uma doença e depois fornecer a cura. O humor de Paran era peculiar. Ela se levantou do tanque, trocou de roupa e foi direto para fora. Do quarto no final do corredor, ouvia-se um ronco alto, e do chuveiro em frente, o som de água corrente. Enquanto ela descia as escadas, um cheiro delicioso pairava no ar. No deserto culinário que era Oceanos, somente Elvira poderia produzir tal nível de culinária. Ontem ela trouxe um monte de coisas e colocou na geladeira, que acabaram sendo ingredientes para cozinhar. Com passos um pouco mais rápidos, Paran caminhou em direção à cozinha, onde viu uma refeição farta, embora não requintada. Uma sopa fumegante com um tom vermelho e um gorro buxi fumegante. Era a combinação favorita de Paran. Você acordou cedo. Tem mais na panela, então sirva-se se precisar de mais. Depois de devorar quase 2 porções, Paran foi então para a sala de estar. Ela empurrou Vertia, que estava preguiçosamente esparramada no sofá olhando para o celular, e aproveitou a preguiçosa luz do sol da manhã. Esse foi um dia típico depois de uma festa do pijama para Oceanos. Depois de algum tempo até o último a acordar, Xiao terminou de comer e, com exceção de Elvira, os 5 membros lavaram a louça. Às 10h30, todos estavam sentados na sala de estar. Eles se reuniram para discutir a caçada do dia. Quem convocou a reunião? Paran abriu a discussão. Seus olhos perderam a luz brevemente.
Na verdade, eu deveria ter dito isso antes, mas o alvo que estamos caçando desta vez é um titã. A palavra titã por si só mudou drasticamente as expressões de todos os membros do Oceanos. Uma fúria e um espírito de luta que pareciam capazes de incinerar tudo ao redor preenchiam o espaço. Russell imediatamente levantou a voz, rosnando para Paran. Um titã, você disse. Por que não nos contou antes? Ele não estava realmente bravo com Paran, mas não conseguia esconder suas emoções negativas. Percebendo a atmosfera tensa, Xiao interveio. Ela provavelmente não nos contou porque achou que você viria correndo sem pensar, como está fazendo agora. Calma, Vertia também se intrometeu. Xiao tem razão. Você precisa mesmo levar a sério o controle do seu temperamento. Mas, tirando isso, eu sinto mesmo. Por que você guardou o segredo? Não era segredo. Como todos sabem, tenho tido muita coisa acontecendo ultimamente. Era verdade. No dia seguinte ao avistamento do Titã, Oceanos capturou um cachalote. Antes que Paran pudesse mencionar o Titã, Xiao fez um anúncio bombástico relacionado ao artefato dos matadores. Então, a viagem de Paran para Hong Kong foi decidida, o que tornou estranho mencionar o Titã. Naquela época, eles estavam realmente se esforçando para esconder Oceanos do mundo inteiro, então estavam relutantes em se reunir por 2 dias seguidos. Depois de ir para Hong Kong, Paran testemunhou pessoalmente uma tentativa de assassinato e então ouviu a notícia da morte das caçadoras de Silo, que a abordou depois. E assim por diante. Muita coisa aconteceu. Assim, a discussão sobre o Titã foi adiada para agora. Então, o que exatamente é esse Titã que instantaneamente deixou os caçadores subaquáticos mais fortes do mundo furiosos? Como o nome sugere, é uma estátua incrivelmente grande. Foi a criatura que Paran encontrou no dia da primeira transmissão. As estátuas subaquáticas, chamadas coletivamente de estátuas, são divididas em 4 tipos: pequenas, médias, grandes e incrivelmente grandes. Os maiores, mais fortes, mais problemáticos e mais raros deles são chamados de titãs. Quão raros eles são? Incluindo o que Paran descobriu desta vez, Oceanos encontrou apenas 10 dessas entidades. Havia mais 2 no exército de estátuas que apareceram na memória de Alexandra, totalizando 12 extraoficialmente. Destes, Oceanos lidou com 9. Os 2 que enfrentaram os Flyers. Bem, a memória de Alexandra não os mostrava derrotados, então eles foram colocados de lado. Houve um que eles deixaram passar. Aquele titã fez toda a equipe Oceanos vasculhar os oceanos do mundo por cerca de meio ano, matando todos os monstros que viam. Deixou uma cicatriz inesquecível em todos eles, fazendo-os procurar nos mares em lágrimas por toda a vida. Aquele que perdeu o titã foi o que levou Alice Melville, o 7º membro dos Oceanos. Com o tempo, as emoções tendem a diminuir, então mesmo que um titã ou uma estátua sejam descobertos agora, eles não demonstram a mesma fúria e loucura que demonstravam naquela época. No passado, eles procuraram desesperadamente informações sobre Alice com os titãs, mas depois de lidar com 9, não encontraram nenhuma informação relacionada. Agora só restava raiva. Pelo menos era isso que eles queriam acreditar. Com a revelação de que o alvo era um titã, não havia mais tempo a perder. Eles se olharam em silêncio. Todos podiam olhar nos olhos uns dos outros. E todos eles podiam sentir isso. Seus olhos agora tinham uma semelhança estranha com os de seus companheiros. Capítulo 59. Depois que Oceanos trocaram olhares, Paran se levantou. Ela iria conseguir o que precisavam para encontrar o titã. Eu pego. Espere só um momento. Paran dirigiu-se silenciosamente para o quarto mais isolado do primeiro andar. Quando ela abriu a porta, uma longa escada que levava ao porão apareceu com outra porta no final. Paran desceu e agarrou a maçaneta. Do outro lado, ouvia-se o som de água corrente. Quando ela abriu a porta, o cheiro de água do mar vinha do porão escuro. Ao mesmo tempo, o som da água corrente ficou mais alto. Ela tateou a parede e apertou o interruptor, revelando um tanque enorme. Ele foi projetado para aspirar e circular continuamente a água do mar. Enquanto Paran purificava pessoalmente todos os outros tanques da casa, este era uma exceção. Paran odiava aquele espaço. A mera existência de tal lugar em sua casa a incomodava, então ela o escondeu no canto mais isolado e discreto. Ela mergulhou no tanque. Lá dentro havia 8 estátuas de tamanho humano, com suas cabeças, braços e pernas quebrados, deixando apenas os torsos, firmemente amarrados. Paran colocou uma delas no ombro e saiu. Quando ela voltou para a sala de estar, todos em Oceanos já tinham terminado de se preparar para entrar. Eles saíram e formaram uma fila no cais, bem em frente à casa de Paran. Vamos! Os 6 mergulharam simultaneamente no mar com movimentos idênticos. Foi um mergulho perfeito, com quase nenhuma gota de água espirrando. Hoje, mais do que nunca, o rosto de um querido companheiro que costumava mergulhar com eles sempre parecia pairar diante de seus olhos. #Splash. Shua. O toque frio da água do mar envolveu todo o corpo de Paran. A sensação do seu corpo, que antes andava pelo ar, agora submerso na água. A adrenalina revigorante e estimulante. Foi por isso que Paran amava mergulhar. No entanto, ela não conseguia aproveitar totalmente essa sensação naquele momento. Em parte porque ela carregava uma estátua do tamanho de um humano nas costas e em parte por causa das emoções complexas que turvavam sua mente. Paran observou fixamente enquanto todo o corpo de Diego era coberto por um traje de mergulho de descompressão. Era como um nanotraje de filme. Do nada, uma massa negra se formou debaixo d'água, transformando-se no grosso traje de mergulho que cobria todo o seu corpo. Depois de cerca de 30 segundos, a aparência subaquática habitual de Diego apareceu. Vamos! Sim. Eles mergulharam cada vez mais fundo.
O destino deles era o tubo de pasta de dente onde Paran avistou o Titã pela primeira vez. Dada a gravidade da situação, eles nadaram para baixo em silêncio. Ah, aí está. Não demorou muito para que o objeto, o tubo de pasta de dente, aparecesse diante deles. Profundidade atual, 2,1 quilômetros abaixo do nível do mar. Uma luz brilhante brilhava intensamente lá de dentro. Era provável que algum monstro medíocre tivesse feito seu ninho ali dentro. Com o estalar de dedos de Elvira, uma grande explosão irrompeu de dentro do objeto. Lá dentro, a carne do monstro estaria espalhada por todos os lugares, junto com os explosivos. Oceanos não se importou. Eles continuaram a mergulhar cada vez mais fundo. Se havia uma diferença em relação a antes, era que agora eles estavam descendo verticalmente, olhando diretamente para baixo, 2,7 quilômetros abaixo do nível do mar. O profundo vazio azul que preenchia sua visão começou a desaparecer, substituído pela escuridão. Era o fundo do Mar do Leste. Havia pegadas ali, pegadas esculpidas na rocha por algo inimaginavelmente grande e pesado. Centrados ao redor da maior pegada havia 4 pegadas nitidamente menores. Isso é o que pode ser visto de cima. Descendo mais e olhando mais de perto, é provável que você encontre pegadas ainda menores, do tamanho de um ser humano, bem próximas umas das outras. Sim, estátuas, elas viajam em grupos. Normalmente um Magnus com cerca de 100 metros de altura assume a liderança, seguido por Medius, com cerca de 10 metros de altura e Parvum, de tamanho humano formando um grupo. E um Titã, atingindo cerca de 1 quilômetro de altura, lideraria vários Magnus. Isso significava que sob o Titã para naquele dia, haveria centenas de estátuas menores. A direção das pegadas apontava para o oeste. Foi lá que o Titã estava. Oceano se moveu novamente. Hashtag. Quanto tempo se passou? A trilha de pegadas que continuava para o oeste chegou a um fim abrupto. Onde deveria haver pegadas, havia apenas um padrão redondo e bizarro. Lembrava um círculo numa plantação. Isso significava que eles tinham chegado. Paran colocou a estátua sem cabeça que ela carregava nas costas no fundo do oceano. Baque e estalo. O chão rachou levemente. Como esperado, era uma estátua Parvum neutralizada. Neutralizado era pouco. Ele simplesmente havia sido amarrado de forma grosseira após ter seus membros e cabeça decepados. Ele lutou tanto no caminho até aqui que o ombro de Paran doeu. Por meio de várias tentativas e erros, Oceanos aprendeu que quando uma estátua é destruída, ela invoca outras estátuas próximas. Um termo mais preciso seria despertá-los. Eu vou começar. Ok. Paran já havia ativado seu pessoal e se transformado. Invocar o Kraken seria inútil, mas o poder de suas outras habilidades seria muito aumentado. Ela enrolou água na mão para criar uma bomba de bolhas e a colocou contra o plexo solar de Parvum. Bum 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 bum. Em menos de um segundo, cerca de 10 explosões ocorreram em rápida sucessão. O corpo de Parvum se espalhou instantaneamente, espalhando-se por toda parte. Carne, ou melhor, cacos. Fragmentos afiados voaram em todas as direções, espalhando-se em direção a Oceanos, mas eles nem piscaram, apenas observando Paran. Batida Bak Tang. Os estilhaços que pareciam capazes de cortar e perfurar carne humana em pedaços, ricocheteavam em seus corpos como se atingissem borracha resistente e resiliente, sem causar nenhum dano. Então, com uma explosão final, uma onda vermelha irrompeu de Parvum. Na mão de Paran havia uma pedra mágica vermelho-sangue. Os fragmentos ao redor já haviam desaparecido há muito tempo. Paran casualmente jogou a pedra mágica no chão, e uma figura esquelética emergiu da terra, pegou a pedra e desapareceu em algum lugar. E assim que desapareceu com a pedra, o chão começou a tremer. Estrondo. Estrondo. Claro que não foi um terremoto. Era o som dele subindo. De baixo, das profundezas do abismo. A expressão de Paran endureceu. A expressão de todos endureceu. O Titã que eles estavam prestes a destruir seria seu 9º Titã. A sensação de futilidade era algo que eles já sentiam com todo o seu ser depois de destruir 8 Titãs antes. Eles os quebraram, esmagaram e até os derreteram. Mas eles nunca encontraram nem sombra de seu precioso camarada que havia sido arrastado para o fundo do mar por um Titã, um após o outro. Cada vez que um Titã caía, ele era dominado por uma dor terrível. Vazio, decepção, futilidade, desânimo, tristeza. E uma saudade que perfurava seus ossos. Eles sabiam que era inútil ter esperança. Então, eles embrulharam suas esperanças em raiva. Mesmo que destruamos este Titã, Alice não voltará. Vim aqui para me vingar. As emoções que fazem meu coração disparar agora são raiva e determinação. Mas não importa o quanto eles tentassem esconder suas emoções, não importa o quão profundamente eles tentassem enterrá-las e selá-las. De pé sobre esse chão trêmulo, uma única frase surgia das profundezas de suas consciências e se revelava. Desta vez, talvez eles pudessem encontrar algum vestígio dela. Então, mais uma vez, eles derrubariam o Titã. E mais uma vez, eles se contorciam no vazio e na saudade que se seguiam. E quando o próximo Titã aparecesse, eles mergulhariam no mar para persegui-lo. Nenhum deles desconhecia que esse era um ato fútil. Todos sabiam que era um ato que não traria recompensa, apenas dor. Mas a opção de desistir já havia sido apagada de suas mentes há muito tempo. A partir do momento em que Alice saiu do lado deles daquela maneira, eles só tiveram uma escolha. Para gritar lamentosamente e vasculhar este oceano imensamente maldito. Foi por isso que nenhum deles hesitou em mergulhar no mar perigoso. E porque todos os oceanos podem estar tão intimamente ligados. Então, desta vez também, com lágrimas invisíveis, eles mergulharam no mar.
Se eles destruíssem aquele monstro novamente, talvez desta vez, talvez o vestígio do seu querido camarada aparecesse. Eles não conseguiram apagar essa esperança. Rangido, rangido. Rachadura. Um braço branco surgiu do chão atrás de Paran. Rocha branca lisa, dura e pesada. Ele subiu rastejando, agarrando-se ao chão como no prólogo de um filme de zumbi. A visão de uma estátua de gesso inexpressiva erguendo-se com um movimento tão sinistro era realmente bizarra. Paran colocou a mão no peito do Parvum, que tinha apenas a parte superior do corpo acima do solo e estava tentando puxar a parte inferior para fora. Bum 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 bum. Explodiu da mesma forma e desapareceu na luz. O chão começou a tremer com ainda mais ferocidade do que antes. Isso foi só o começo. Foz, crepitação, rangido, rangido. Inúmeras estátuas começaram a surgir do chão. Alguns eram grandes, outros pequenos e alguns eram tão enormes que não podiam ser vistos de relance. Oceanos olhou silenciosamente para aquelas coisas amaldiçoadas. Eles não conseguiam ver os olhos um do outro, mas sabiam. O olhar do camarada ao lado deles era exatamente o mesmo que o deles. A batalha havia começado. Capítulo 60. Magnus era pesado e grande. E de acordo com as regras gerais deste mundo, se algo era grande e pesado, era lento. O pensamento comum era que um gigante de cerca de 100 metros de altura levaria vários segundos para dar um único passo. Infelizmente, neste mar implacável, tais regras implícitas já se tornaram uma piada grosseira. Baque, 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 baque. Uma estátua de 100 metros de altura avançou em direção a Paran. Mesmo com buracos perfurados por todo o corpo e suas principais articulações quebradas, ele ainda se movia em ritmo acelerado. Uma pessoa com 100 metros de altura teria uma passada de cerca de 40 metros. Foram 4 passos em menos de 3 segundos, movendo-se a uma velocidade de aproximadamente 50 metros por segundo. A força das estátuas, excluindo os titãs, vinha de seu poder físico avassalador e de seus movimentos imprudentes e agressivos. Quando uma figura de pedra de 10 ou 100 metros se movia como um artista marcial, cada ação carregava um poder destrutivo formidável. Quando dezenas ou centenas desses seres se moviam juntos, eles poderiam de fato ser chamados de uma calamidade do fundo do mar. Ironicamente, os titãs que podiam exercer o maior poder físico, mal se moviam e lutavam de uma maneira diferente. Isso levou à hipótese de que titãs e outras estátuas poderiam ser espécies diferentes. Essa hipótese foi posteriormente refutada por seu proponente Vertia. Uau! Paran executou um nado quase acrobático, mudando seu curso em um ângulo reto. Então, bum! Magnus bateu palmas, esmagando o espaço onde Paran estava, como se estivesse pegando um inseto. Russell! Ela fez um sinal para Russell, que estava circulando a cabeça de Magnus, esperando por uma oportunidade. Com um grito selvagem, Russell avançou em direção à nuca de Magnus, enquanto uma luz amarela irrompia de seus olhos. Logo seu braço tremeluziu e foi envolvido por uma aura da mesma cor da luz. Zzzzzzzzzz. Ela se fundiu na forma de um tubarão. 1, 2, 3, 4. O tubarão solitário logo se tornou um enxame de tubarões. Bum! Quando Russell cravou o punho na nuca de Magnus, um barulho alto irrompeu, e ondas amarelas irromperam enquanto o enxame de tubarões atacava, causando explosões adicionais. Bang! Estrondo. Depois que o último tubarão investiu e cravou suas mandíbulas na estátua, uma onda vermelha irrompeu, sinalizando a destruição do núcleo. O corpo de Magnus enrijeceu e então desabou. Estrondo, estrondo, estrondo. Baque. Quando o gigante de 100 metros de altura caiu, ele sacudiu a área como se um terremoto tivesse ocorrido. Os arredores já estavam cheios de fragmentos brancos e estátuas caídas. A razão pela qual as estátuas caídas não se dissolveram em luz foi que seus corpos eram considerados itens de descarte pelo sistema. Zzzzzzzzzz. O Magnus que Paran e Russell tinham acabado de derrotar também se dissolveu em luz branca, deixando para trás uma pedra mágica, braços, pernas e um rosto. Porque era assim, Paran não sabia. Seria uma sugestão de que fizessem uma armadura com aquilo? Bem, seja qual for a origem. À distância, sem dúvida, pareceria que uma montanha de cadáveres havia se acumulado. Era inegavelmente uma visão grotesca. Sejam feitas de pedra ou de outra coisa, as estátuas tinham formas humanas. Entretanto, Paran e Russell não sentiram nenhuma emoção ao olhar para a cena. Eles já haviam massacrado mais de 10.000 estátuas. Não havia razão para se comoverem com tal visão, e eles também não tinham esse luxo. Afinal, seus companheiros restantes ainda estavam lutando contra o Titã. Baque. À distância, os sons pesados dos movimentos do Titã ainda ecoavam. 1 quilômetro. Era um tamanho não permitido aos seres vivos. Observar uma entidade tão grande se debatendo no abismo faria qualquer um ficar com as pernas fracas e sentir uma sensação de desamparo. E se alguém tivesse que lutar contra aquela coisa gigante? Paran olhou fixamente para o Titã. Era como observar uma montanha se movendo. Seus companheiros agora estavam lutando contra uma montanha em movimento. Vamos! Paran disparou em direção ao Titã como uma flecha. Hashtag. Assim que Paran chegou à frente do Titã, ele caiu em sua direção com um estrondo estrondoso. Não estava desabando, estava apenas caindo. No entanto, o simples ato de cair causou uma onda de choque de proporções de desastre natural, fazendo Paran instintivamente cruzar os braços para proteger o rosto. Se ela estivesse apenas 100 metros mais perto, teria sido achatada como um peixe seco. Ao longe, a cerca de 1 quilômetro de Paran, ela podia ver Diego, que havia atingido seu tamanho máximo, segurando o tornozelo do Titã. Ele o derrotou em um combate corpo a corpo. Como a altura máxima de Diego era de 500 metros, era como se uma pessoa de 4 metros de altura estivesse lutando corpo a corpo. E isso tudo, totalmente vestido com um traje de mergulho grosso.
realmente um monstro. Rangido, rangido. Ao redor do titã caído, pilares de ossos queimando com uma chama azul esverdeada se ergueram, prendendo seus braços e pernas. Semelhantes às costelas de um quadrúpede, esses ossos prendiam apenas as pernas, os braços e os dedos ao chão. Provavelmente foi porque Xiao não conseguiu encontrar ossos grandes o suficiente para prender o torso também. Se tais ossos existissem, isso seria outro problema. Paran olhou para os ossos que prendiam os braços do titã com uma sensação peculiar. A uma pequena distância dos ossos, Xiao estendia os braços, emitindo chamas verde-azuladas de todo o seu corpo. Ao lado dele, Vertia e Elvira avançavam ferozmente em direção ao braço amarrado do titã. Rangido, rangido. Vertia estendeu a mão em direção ao braço do titã, que estava precariamente preso por ossos que pareciam prontos para se quebrar a qualquer momento, e lançou uma habilidade, fazendo com que a superfície do titã começasse a brilhar em vermelho. Vertia se movia a uma velocidade explosiva, aquecendo uma área de superfície cada vez maior. Então, tum, um som abafado emergiu da parte pulsante da superfície aquecida. Bum, bum, bum. Elvira imediatamente despejou suas habilidades naquele local, quebrando o núcleo. Este era o método que Oceanos preferia ao caçar titãs. Era rápido, conciso e preciso o suficiente para desferir ataques precisos no núcleo. Assim que o núcleo foi destruído, o titã se libertou de suas amarras ósseas e se livrou de Diego, que estava ganhando tempo deitando-se em cima dele. Paran observou o titã atentamente e viu que um número significativo de núcleos já havia sido destruído. Seus pulsos, bochechas e mandíbula estavam quebrados ou rachados, e cerca de 3 dedos pareciam ter sido arrancados à força. Embora fosse difícil ver de longe, provavelmente havia inúmeras marcas semelhantes em seu tronco e pernas. Todos eram vestígios de núcleos destruídos. Ao contrário de outras estátuas, os titãs tinham dezenas de núcleos. Oceanos especulou que uma criatura do tamanho de um titã não poderia operar com apenas um núcleo. De fato, quanto mais núcleos eles destruíam, mais lentos os movimentos do titã se tornavam, e se o número de núcleos restantes caísse abaixo de 10, ele parava completamente. No entanto, isso era apenas um palpite. Eles não sabiam se era verdade. Eles nunca haviam estudado a substância conhecida como núcleo. Eles não sabiam como ele funcionava ou mesmo do que era feito. Claro que houve tentativas de estudar os núcleos, mas era quase impossível extrair um núcleo de uma estátua frenética e usá-lo para a pesquisa. Até mesmo extrair o núcleo foi uma tarefa hercúlea. Então tudo que eles sabiam era que era quente e vermelho. Perguntas sobre como ele foi incorporado à estátua e como ele gerou energia permaneceram sem resposta. De qualquer forma, a questão era que os titãs tinham muitos núcleos. Não importava o que fizessem, as estátuas não paravam de se mover até que seus núcleos fossem destruídos, o que significava que Paran e Oceanos tinham que trabalhar ainda mais. Estalo. A essa altura, o titã já havia se libertado das amarras ósseas, jogado Diego para o lado e retomado o ataque. Era a hora de Paran intervir e ajudar seus companheiros. Mas ela ficou parada, observando o titã ascender. Olhar para aquela estátua ainda trazia lembranças daquela época. O incidente de Alice foi um choque tremendo para todos em Oceanos. Seu querido camarada havia desaparecido. Imagine se Vertia fosse sequestrada por um monstro marinho amanhã. Não seria surpreendente se todos os oceanos enlouquecessem e tentassem caçar todos os monstros dos oceanos do mundo. Mas para Paran foi ainda mais intenso, muito mais. Ela foi a única que viu Alice sendo arrastada. Alice Melville desapareceu enquanto explorava o Mar do Leste com Paran, enredada com um titã. Foi um trauma imenso para Paran. Nossa, caramba, é realmente enorme. O que será que é isso? Ela se lembrava vividamente de ter descoberto o titã enquanto explorava o Mar do Leste com Alice. O que, por que isso? O choque de encontrar algo que nem mesmo o Kraken conseguiu lidar ainda era recente. Paran. Ela também se lembrava de Alice sendo arrastada por ele. Morra, morra, por favor, morra logo. Droga, ela ainda se lembrava de si mesma gritando e atacando descontroladamente. Alice, por favor não. Droga, vem cá. Ah, Alia. E ela se lembrou de si mesma batendo no chão como uma louca no local onde Alice havia sido arrastada para o subsolo. Tudo parecia ter acontecido ontem, não, apenas alguns momentos atrás. Embora ela não quisesse admitir, entre as emoções que Paran tinha em relação ao titã, havia claramente medo. No fundo do seu coração, ela ainda ouvia o sussurro sem fim. Fuja, esconda-se. Fuja, esconda-se. Paran tinha plena consciência desse fato. Ela só não queria admitir. Então agora Paran estava congelada. Ela se odiava por estar congelada, se odiava por tremer levemente mesmo que inconscientemente. Paran estava congelado. Russell olhou para ela em silêncio e deu um tapinha em seu ombro. Se estiver muito difícil, faça uma pausa. Eu consigo lidar com isso desta vez. Não, eu ainda tenho que fazer isso. Não precisa se esforçar tanto. Você ficou paralisado porque estava pensando naquela época de novo. Eu disse que estou bem. Entendi. Incapaz de encontrar mais palavras para dizer, ele avançou primeiro em direção ao titã. Paran tentou segui-la imediatamente, mas seu corpo não obedeceu. Bate. Paran deu um tapa forte na própria bochecha. Controle-se, e o Paran. O tremor em suas pernas diminuiu um pouco. Ela avançou em direção ao titã.